Olá, pessoas. Eu sou a Kênia e tô aqui com o... Sempre marido da Kênia, Bertaldo. Vai começar mais um Ânima Podcast, o podcast mais católico deste Brasil. E do mundo, viu? É o mais católico E do universo. E das intergalácticas. Mais católico do Brasil. Nós estamos em 197 países. É isso mesmo, tá Inclusive, vendo? É que eu tô sendo modesta. Inclusive, quero lhe dizer, países não confessionais, só pra você saber. É porque eu tô sendo modesta, entendeu? Só por isso. Então, gente, antes da gente falar com o nosso convidado, falar pra vocês da loja animaoficial.com.br e trazendo essa coisa mais linda que chegou, que estou encantada. Olha isso, gente. Tem o Sagrado Coração de Jesus. Tem, Coração de Jesus, de Maria e de São José. Mas na boa, não tá dando pra ver, não. Eu não consigo tudo. Vamos ver aqui direitinho. Calma aqui, que ó. seu marido vai lhe ajudar. Esse aqui de quem é? Esse é de São José. Por que você sabe que é de São José? Porque tem a flor de São José. Ah, porque tem a flor de São José. Me dê outro, por favor. Me dá mais um. Esse aqui tá de Dê o Nossa Lombardi Senhora. Aqui. Esse aqui de quem é? De Nossa Senhora. Peraí, então agora É deixamos flor de aqui o de Nossa São Senhora. José. Por que você identifica esse aqui como de Nossa Senhora? Pelas flores ali no meio. Mas tudo você identifica por causa da flor? É, muito florido. E também pela espada. Uma espada transpassará o seu coração. Isso, é bíblico isso. Dá aqui, por favor. E esse aqui de Jesus. Jesus. Como é que você identificaria o coração de Jesus? Olha a coroa de espinhos aí. A coroa de espinhos. Muito bem. Muito então... bem, saindo sangue das chagas. O corte que saiu sangue e água. Isso, muito entendi. bem. Então agora Mas lindo, né? E olha que bonito. Você vem com um ganchinho pra pendurar na parede. Gente, eu achei isso tão lindo. Não, olha, eu falar um negócio. Isso é muito fofo. Ele tá debochando de mim, gente, porque eu falo que é fofo. Não, tô dizendo sério, é muito bonito. Ah, bom, agora sim, bonito. Olha só, quando eu era pequeno, na casa da minha avó, sempre tinha o Sagrado bonito, Coração né? de Jesus. De madeira. Coração Imaculado de Maria. Lindo, né? Eu achei tão lindo. Eu gostei imensamente. Vamos botar lá em casa também? lojaanimaoficial.com.br. Eu escolhi porque eu achei lindo. Eu escolhi ter na loja porque a loja mais católica desse Brasil. Muito bem. Loja também Ânima Oficial. Aqui, ó, os meus cordões lindos. Aqui tem já nem sei onde é que tá. Nossa Senhora tá aqui em cima. Vou aqui te enganar embaixo. não, cara, mas não tá dando pra ver nada. Tá dando pra ver seu dedo, tá dando pra ver a aliança, tá dando pra ver o microfone, tá dando pra ver o seu casaco. As mulheres já viram tudo. Não viram? Viram, mas mulher nem tem com olho Mas ninja. nem com olho de águia, não dá pra ver, As mulheres veem tudo. As mulheres, você não tá entendendo como é que elas já viram até o que você não imagina. Tá? Então tá Mulher bom. é sagaz, tá lá na frente. Misericórdia. E para nosso ânima de hoje... Para os animados. Muito bem. Para os animados. Nós trouxemos novamente para continuar a nossa série da missa o padre Fábio Balbino. Tudo bem, padre? Maravilha, estamos aqui com alegria. Que bom. Mais um episódio do nosso Ânima Podcast. Isso, para quem não assistiu, esse é o terceiro episódio explicando passo a passo da missa. Então vale a pena, se você não viu, assistir a parte 1 e a parte 2. Não, assim, na boa, velho, é fundamental. Riquíssimo. Não vale a pena não, porque senão o cara não vai entender. Ele precisa ver o primeiro. Até entende o que está acontecendo aqui. Não, mas tem uma sequência importante, catequética para você. Mas é legal também ver as outras partes, porque aí é a informação completa. Então vale a pena. E para quem está chegando aqui hoje, não sabe quem é o padre Fábio Balbino. Padre Fábio Balbino é doutor em ciência da liturgia pelo Instituto Litúrgico Santo Anselmo em Roma. Vocês têm doutorado em Roma em liturgia. Pároco da paróquia Nossa Senhora da Conceição, que fica aqui na Tijuca, no Rio de Janeiro, essa paróquia. Professor de Teologia da PUC-Rio e coordenador da Comissão de Liturgia da Arquidiocese do Rio de Janeiro e da Regional Leste 1 da CNBB. Não, e além disso... Nós trouxemos o PhD XYZ. Você não leu tudo. O que tá faltando lá? Membro oficial do podcast Ânima para assuntos litúrgicos. Que é isso? Isso. Oficialmente instituído. Instituído, que é isso? Padre. Bem-vindo. Muita alegria. Que bom, a gente também fica muito alegre. Então, para quem ainda não viu os outros episódios, né? No primeiro a gente explica o que é o Missal, esse livro que está aqui com o padre pequenininho, como é que surgiu. Mais de 3 quilos. Mais de 3 quilos, que guia toda a missa, como é que foi o surgimento, como é que surgiu esse modelo de missa desde o início. Depois no episódio 2, na parte 2, né, do episódio 2 que nós gravamos com o padre, nós falamos desde da procissão de entrada, ritos iniciais todos. Todos os ritos iniciais da missa. Ato penitencial, glória. Tudo, passamos por tudo. Coleta. E agora nós chegamos na parte... Onde o pessoal sentou. Onde o pessoal sentou, exatamente, que é... Liturgia da palavra. Eu falo Muito mais ou bem. menos assim...
Como é que eu falo na missa mesmo? Liturgia da palavra. Vamos... Não. Sentamos para a escuta a palavra de Deus. Nós nos sentamos para a escuta a palavra de Deus. É isso que você fala. Liturgia da palavra, primeira leitura. Não, você não fala isso, Não? porque isso não se fala. Ai, boa, começou. Já vamos fazer a correção. Já vamos começar a fazer a correção. Ai, eu tô ligada Não, que isso liturgia da palavra. Não, você não fala. Não você falo? Não, você fala. Eu já nem lembro o que eu falo, gente. Eu Você fala, tô mal mesmo, hein? Você fala. Sentamos Nós para a agora escuta, nos sentamos para a escuta a palavra de Deus. Aí você faz aquele comentário do comentarista e pronto, aí E você pronto, se retira. então é isso que eu faço. Pronto. Sim, vendo? sim, É que eu me sim. confundi aqui. Tá E, vendo? não, Olha aqui. e fala ou não fala? É, Porque olha, a gente vê a sabe pessoa, uma coisa muito primeira importante? A gente precisa sempre Não. evitar o excesso de comentários na celebração. Inclusive, a gente não costuma dizer primeira leitura, segunda Isso. leitura, salmo responsorial. É preciso que isso possa acontecer com uma fluência, com muita tranquilidade. O que a gente diz? Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Mas não é assim que Irmãos. acontece, não. Aqui é. Não, aqui é. Mas Aqui mas é? eu não posso fazer um programa só falando o que Não, acontece só aqui. estou explicando que a gente observou isso. E aqui nós temos um grupo de leitores, para não acontecer também de você pescar a pessoa Sim. lá na missa, aí a pessoa tá lá desavisada, aí geralmente a pessoa vai se escondendo, porque vem passando alguém olhando, vou pegar essa, não é? Vou pegar. Pra fazer a leitura. Você pode Não, fazer aqui a não primeira acontece leitura? isso, não. Aí a pessoa fala assim, eu morro de vergonha, não quero. Aí a pessoa se sente constrangida, porque ela tem vergonha de ler, mas ao mesmo tempo não quer dizer não, como se estivesse negando ao Senhor fazer uma participação, mas por outro lado, ela morre de vergonha, quer se enfiar num buraco. Se ela não vai, depois ela fica, pomba, parece que eu neguei pra Deus. E se vai, fica suando frio. Então, o ideal é que tenha um grupo de leitores. Um grupo de leitores. Interessante, né? Interessante. Muitas paróquias têm criado um grupo de leitores e constantemente prepara esses leitores, até mesmo com umas técnicas de oratória, né? Para poder se expressar importante. bem, né? É ao importante. longo da leitura. E depois também são pessoas que naturalmente já vão estar assim previamente preparadas, digamos assim, para poder fazer a leitura. Veja, lá na paróquia a gente costuma às vezes até chamar um pouco antes, né? Durante a semana, que é uma forma da pessoa já ir se preparando para quando Isso, e a chegar. pessoa receber antes a leitura para ler, saber o que vai ler. Porque Exatamente. tem os envergonhados que é leitor papaléguas, né? Aí a pessoa lê... Isso é um problema. Narrador de jockey. É um problema. Ah. Já me ocorreu, né, em algumas ocasiões, até com todo carinho, de ir pedir para recomeçar a leitura. Às vezes também o microfone, né? O microfone não também. tá bom, a pessoa tá lendo, não se deu conta. Ou tá lendo assim, ó. Exatamente. A própria pessoa que tá lendo não percebeu que o microfone não tá adequado, que tá falhando. Porque tá com vergonha. Muita gente quer sumir do que ficar exposta num local desse. Às vezes é pescado do nada e a pessoa fica... Sim, Mas sim. sabe uma coisa também que eu acho que é importante? Antes de até começar já a nossa liturgia da palavra aqui da missa, nós falamos da preparação da missa. Mas eu acho que tem um negócio nos dias atuais que também precisa, assim, talvez a gente passar um olho geral e todo mundo pensar nisso. A preparação do templo. Porque às vezes o templo está escuro, às vezes o templo está com um som que faz um reverb horroroso, que você fala, e vai embora, o som não está adequado. Então, assim, na Bíblia diz que a fé vem pela escuta da palavra de Deus. Nós estamos na liturgia da palavra. Então, o pensar em tudo isso, claro, é um serviço disso da comunidade, auxiliar até mesmo padre. Às vezes isso que eu o ia padre dizer, pode é um ajudar o padre, padre. Sim, é um sim. padre mais idoso, alguém que não, sabe, assim, coitado, ele já não entende muito de som. Aí depois tem aquele sonzinho empoeirado, que nós estamos falando para todo mundo. É para igreja pequena e grande, igreja que tem muita estrutura e igreja que não tem nenhuma. Entendeu? Então, assim, preparar o ambiente para poder ler e para poder ouvir, isso é fundamental. Senão você não consegue comunicar. Sabe o que é no final? Você pergunta para a pessoa assim, e você entendeu o que foi lido ali? Não escutei nada. Isso é um problema. Pronto, não escutei nada, acabou. Você perdeu o seu tempo todo. Aí Você olha não conseguiu a comunicar. consequência, né? Não escuta bem as leituras, aí depois a homilia que é feita em cima das leituras fica também incompreensível, porque
não se entendeu bem as leituras. Então é uma sequência, né? Ouve-se bem as leituras e depois, no momento de ouvir a homilia, você está bem contextualizado que você ouviu, né? A homilia está sendo feita sobre as leituras, que você ouviu bem. Então tá tudo muito relacionado. Por isso é muito importante esses detalhes, né? O microfone tem que estar ajustado, né? O som tem que estar bem alinhado. Aquele que vai proclamar a leitura também tem que estar muito bem preparado, né? Fez a leitura antes, chegou ali no momento, impostou a voz, né? Voz clara, compreensível, de modo que, de fato, todo mundo que está ali possa ouvir verdadeiramente a palavra. A pessoa também Senão tem que ter prejuízo cuidado. muito grande. Vou falar um negócio aqui engraçado. A pessoa tem que ter cuidado também quando vai ler. Eu entendi a sua colocação do impostar a voz. Para não falar uma coisa assim, mas falar com vontade. Isso. Dizer, né, pronunciar as palavras. Mas eu já vi gente que parecia que estava num áudio de história para criança. Porque aí começou a botar até umas vozes assim. Não. Aí eu falava... Aí quem disse que eu conseguia prestar atenção? Sabe aquele negócio de dublador, né? Você está passando por aqui e vou ir por lá. Aí eu falei, tem que ter cuidado, senão fica uma coisa exatamente. ridícula. Olha, você me lembrou um negócio que aconteceu conosco. Senão fica um teatro, né? Fica, o senhor estava lá passando e tinha um homem. Aí você já imagina o homem. A Kênia me recordou uma coisa que aconteceu com a gente, que foi o seguinte. Veio ao Rio de Janeiro Monsenhor Marini. Conheceu o Monsenhor Marini? Sim, tanto. Mas o Marini primeiro, que foi assessor de João Paulo II. Piero Marini. Sim. E aí chamaram a gente para poder levar o Piero Marini lá na igreja dos Santos Mártires Ugandenses. E lá fomos nós com o Marini lá. Não, e detalhe, o cara impoluto. Impoluto. Assim, ó. Não tinha um fio de cabelo fora do Nada, lugar. nada. O Piero Marini sempre foi muito amigo do nosso grande Monsenhor Elia Volpe. Exatamente, tava na casa do Volpe, isso mesmo. Exatamente. Não, e um homem assim, de poucos gestos, assim, muito discreto, e até pra sorrir ele fazia... Era assim, sabe? O sorriso... Não, aí eu homem falei... elegante. Mas olha a contribuição. Aí eu falei com ele assim, mas vem cá, me conta uma coisa. Por que nunca na Missa do Galo tem um cara fazendo a leitura em português? É em tudo que é idioma, mas português só não põe. Porque eu me candidato. É pra poder, não tem ninguém que sabe ler em português na Missa do Galo? Eu vou. Não, porque tem que passar... Olha, por que eu puxei o fio? Tem que passar uns 2 meses em Roma, porque tem muitos ensaios. Falei, bem, 2 meses eu vou conseguir. Aí ele pegou... Como é o nome daquele menino do Shalom? Eu sei quem Aquele menino. No ano seguinte, o menino do Shalom estava fazendo a leitura em português. Conseguimos contribuir. Mas a questão não é a contribuição. A questão é... Haviam muitos ensaios. Sim. Pro cara chegar ali direitinho, naquela Missa do Galo, que ele não pode engasgar, é o mundo inteiro vendo, né? É a única missa repetida também, né? Que não é ao vivo. Depois a gente pode falar disso. Que missa é ao vivo. Muito bem. Aí o sujeito sobe ali diante, imagina, da Basílica Vaticana, o Papa aqui do lado. O cara não pode ficar gaguejando. Não, absolutamente. Pra que lado que eu vou? O que eu faço? Aquela insegurança. Tem que saber tudo, por onde ele entra, o que vai estar, em que página está. Quantas vezes a gente está na missa e, sei lá, bateu um vento, mudou a página. E a pessoa sobe ali e fica assim, Jesus, onde é que eu tô? O que eu leio? Ai. E parece que vai ter um troço. Ou seja, se ela já soubesse, por exemplo, a página, ela sobe ali no lecionário, viu? Página 325. Pronto, ela já decora. Que naquela página, se o vento bater, tá ali a leitura. Sim, sabe voltar onde está. Concorda ou não? É isso mesmo. Bom, e aí chegamos então na primeira leitura. Exatamente. Aí, olha, uma coisa que é muito importante no que toca a leitura, vamos pensar na liturgia da palavra, dizendo que a liturgia da palavra ela tem uma estrutura dialógica, ou seja, de diálogo. Isso é muito importante considerar. Depois de termos sido bem preparados, né, para poder agora ouvir a palavra, então nos sentamos e aí alguém vai falar. Quem vai falar? Deus mesmo. Por isso que o leitor, aquele que proclama a leitura, está prestando um serviço para a comunidade. E a palavra é de Deus. Só aí a gente não tem a menor dúvida, né? Então eu me sentei para poder escutar um outro que agora fala. E esse outro que agora fala é a palavra de Deus mesmo, é a palavra de Deus mesmo, né? E, naturalmente, diante de alguém que fala,
o bom é que eu possa responder. É o normal de um diálogo, né? A pessoa falou, eu vou e respondo. Aí veja, o Senhor falou, aí agora eu vou responder. Aí eu respondo através do salmo. É por isso que nós chamamos de salmo responsorial. Ou seja, é a nossa resposta a Deus, ao Senhor que nos falou. E é uma resposta, então, tão perfeita, porque nós, então, respondemos a Deus usando a palavra dele próprio e expressando o sentimento que é nosso. Isso é o salmo. Engraçado, né? O salmo sempre expressa sentimentos humanos. Né? Os salmos, eles nasceram com o povo de Deus, né? O povo da Bíblia, expressando os seus sentimentos. Então tem um salmo que expressa alegria, tem um salmo que expressa dor. Eu achei que o senhor estava falando para a gente responder, o palavra do Senhor, a gente dizer oh, meu Deus do céu. O refrão. Não, meu Deus, a resposta da primeira leitura, quando no final fala e a gente responde, gente, me deu um branco. Palavra do Senhor, graças a Deus. Graças a Deus, me deu um branco, graças a Deus. Mas eu achei que era essa a resposta que eu estava falando. Na verdade, eu vou até um pouco além, dizendo que a nossa resposta, nesse caso, a leitura, né? Claro, tem essa resposta aí, mas mais do que isso, a gente está respondendo ao Senhor com o salmo responsorial, né? Ou seja, o salmo responsorial parte justamente da assembleia. Por isso que a gente canta o refrão, todo mundo, né? Então veja, é a assembleia que agora está respondendo a Deus, e é uma resposta tão perfeita porque usa a palavra de Deus mesmo para responder a ele e expressando nosso sentimento. Que se for reparar, o Salmo sempre expressa sentimentos humanos, como eu disse. Agora, voltando um passo, na primeira leitura, para que as pessoas entendam, existe, porque né, a gente tem uma repetição, como a gente estava falando da missa, na estrutura. Exatamente. Né? Então, a primeira leitura, ela é sempre tirada da onde? Então, a primeira leitura, ela normalmente é tomada do Antigo Testamento. Isso é muito importante. Por quê? Porque a gente, então, tem uma visão da Escritura na sua totalidade. Ou seja, Antigo Testamento, aí depois o Novo Testamento. Deixando, então, evidente essa relação de continuidade e também descontinuidade entre Antigo e Novo Testamento. Com isso, nós estamos bem diante, né, da história da salvação. Veja que pensou na liturgia, pensou na celebração, pensou na missa, né? Uma coisa que a gente precisa ter sempre bem diante dos olhos é a história da salvação. Então, na Sagrada Escritura, o que nós temos? Nós temos a história da salvação, essa história da salvação que desemboca no Antigo Testamento, no Novo Testamento e também agora nesse tempo nosso, que é o tempo da igreja. Então, no Antigo Testamento é onde nós temos essa primeira etapa. No Antigo Testamento nós temos o quê? A primeira etapa da história da salvação. Onde ali nós temos tantas imagens, figuras, personagens, acontecimentos que depois, quando chega o Novo Testamento, Jesus Cristo, ele dá um pleno sentido para todas aquelas imagens, figuras e acontecimentos do Antigo Testamento. É porque estava esperando já a vinda dele, tá Exatamente. Vendo? Lá vem. Tá vendo como é que é importante essa relação Antigo e Novo Testamento? Aí você vê, por exemplo, no Antigo Testamento, aquele Cordeiro Pascal do Antigo Testamento, da Páscoa de Êxodo 12. Aí depois, quando chega o Novo Testamento, Jesus Cristo é o novo Cordeiro Pascal. Depois também, tantos personagens. Sabe uma coisa que eu acho muito interessante? Por exemplo, né? No Antigo Testamento nós temos aquele episódio de Abraão. Veja uma leitura, né, do Antigo Testamento interessante, né? Nesse caso aqui, para fazer as comparações, Antigo e Novo Testamento. Lá no Antigo Testamento as promessas, Jesus Cristo, no Novo Testamento, cumprimento das promessas. Aí vou dar um exemplo, né? Abraão. Nós conhecemos bem aquele episódio bíblico no Antigo Testamento, em que o Senhor pede a Abraão para sacrificar o seu único filho, né, Isaac, né, o seu filho amado. Né? É muito interessante, né? Por quê? Veja que o modo de sacrificar no contexto da Escritura era como? Matando o animal, né, e colocava fogo, e assim se oferecia o sacrifício. Aí o Senhor manda Abraão fazer isso com o seu filho, que ele ama muito. Até dizer que é o filho amado, a gente já está aqui pensando antecipadamente em Jesus Cristo. Sacrifica o teu filho a quem você ama tanto. Interessante, né? E aí Abraão prepara o sacrifício do menino, Isaac, prepara a lenha, prepara a faca,
e aí coloca aquela lenha nas costas do garoto e eles vão caminhando para o lugar do sacrifício. Veja, quando chega a certa altura, o garoto inocente, Isaac, faz uma pergunta ao pai Abraão, pergunta assim: pai, tem tudo aqui. Nós temos o garoto inocente, né? Ele pensou que estava oferecendo um sacrifício de animal. Imaginar outra coisa. Exatamente. Papai, tem tudo aqui, tem a lenha, tem a faca. E onde está o cordeiro para o sacrifício? Olha a pergunta. Onde está o cordeiro para o sacrifício? O pai Abraão dá uma resposta profética. Ele responde assim: Deus vai providenciar. Não é assim que está escrito? Curioso, interessante, de fato, Deus providenciou. Ele é interessante. Quando chegou o Novo Testamento, enviou o Filho, Jesus Cristo, providenciou mesmo. E essa lenha nas costas, né? Exatamente. É a cruz, não é? Exato. É interessante, Isaac, caminhando para o seu sacrifício com a lenha nas costas, ele é uma imagem antecipada de Jesus Cristo, que depois também caminha para o seu sacrifício com a lenha nas costas. É interessante. Não é? Aí, quando chega no lugar do sacrifício, como é que Abraão fez? Fez o que Deus tinha mandado, né? Colocou a lenha, botou o menino deitado, não foi? Aí levantou a mão com a faca para sacrificar o menino, veio aquela intervenção divina: não precisa, basta, já vi que você tem fé. E aí o menino Isaac foi poupado do sacrifício. Mas não ficou traumatizado, não? Eu falo isso, gente, eu tenho problema com essa passagem. Porque eu fico imaginando o menino depois, olhando pro pai. Não, pai, mas você vai me matar, né? Veja que é um acontecimento, né, para expressar alguma coisa que... Ou seja, aí o texto bíblico diz que o garoto Isaac foi poupado, mas tinha um animal preso pelo chifre ali perto, né? Isso. Aí Abraão fez o quê? Pegou aquele animal, sacrificou no lugar, já que Isaac foi poupado, sacrificou no lugar de Isaac. Os padres da igreja dos primeiros séculos enxergaram nisso a natureza divina e a natureza humana de Jesus. No garoto Isaac, que foi poupado do sacrifício, enxergaram a natureza divina de Jesus. Ele que é Deus e homem, né? E no animal, que acabou sendo então sacrificado, enxergaram a natureza humana de Jesus. Tá vendo como é que Jesus então está presente no Antigo Testamento como uma promessa? E sem contar o quanto que os profetas anunciaram, vai chegar o Messias, né? Então veja, é nesse sentido... Ou seja, toda primeira leitura de qualquer missa celebrada vai ser do Antigo Testamento. Em geral, com raríssimas exceções. Para as pessoas contextualizarem. Exatamente. E quais são as exceções? Tem Então, aí quando eu digo exceções, por exemplo, nós temos algumas celebrações em que você pode escolher as leituras, né? E aí, naturalmente, você pode pegar uma leitura, já que tem a escolha, pegar uma do Novo Testamento. Vai celebrar um matrimônio, né? E aí você vai escolher as leituras. Mas uma missa durante a semana que só tem uma leitura, não são duas? Normalmente do Antigo Testamento, em Sempre geral. do Antigo Exatamente. Mas antes das leituras, era bom a gente falar um pouco do ano A, ano B e ano C. Isso é muito importante. Pra gente poder entender como é que anda, isso. Entendeu? Sim. Por que tem o ano? O que significa ano A, ano B e ano C? Exatamente, isso é importantíssimo. Veja que, nesse caso, o que acontece? Quando houve a reforma litúrgica, renovação litúrgica do Concílio Vaticano II na década de 60, o Concílio Vaticano II, e isso está escrito onde? Sacrosanto Concílio, parágrafo 50 em diante. Já quem gosta dos... Adoro. Gente, vocês vão ver, o padre sabe tudo de cor. É uma coisa. Pega Sacrosanto Concílio, parágrafo 50 em diante. Ali estão as orientações que o Concílio Vaticano II deu para fazer dali para frente, com a renovação litúrgica. Aí o concílio pediu assim, entre outras coisas, olha, estou usando aqui a linguagem nossa, né? Olha, que haja mais espaço para a palavra de Deus na celebração. Por que isso? Como é que era antes do Concílio Vaticano II as leituras na missa? Talvez possa interessar. Claro que interessa. Veja, antes não tinha um lecionário e não tinha ano A, ano B, ano C. Essa estrutura de ano A, ano B, ano C e um lecionário também separado, digamos assim, do livro do missal, veio com a reforma litúrgica do Vaticano V, renovação litúrgica. Para aí, porque a gente falou do missal, mas a gente não falou do lecionário. Não falamos do lecionário. O que é o lecionário? Explica para as pessoas. Então, o lecionário é o livro das leituras da missa. O missal, no caso, né, este livro, tem as orações
É aquela oração de coleta, no começo da missa, é a oração sobre as oferendas, é a oração depois da comunhão, é a oração eucarística, as antífonas, o prefácio, oração eucarística, né? Preces, isso está aqui no missal. Ou seja, a estrutura toda da missa com essas orações se encontram no missal. Exatamente. Agora, tem um livro que está ligado ao missal, porque ele está ligado ao missal, que se chama, então, Lecionário. O Lecionário, o que é? É o livro que contém as leituras bíblicas para a celebração, leituras da Bíblia, né? A primeira leitura, a segunda leitura, né? O Salmo responsorial, o Evangelho, isso está no Lecionário. E o nosso Lecionário, como é que ele é organizado? Em alguns volumes. Então, nós temos um lecionário que nós chamamos dominical, Isso. onde tem as leituras próprias para as missas de domingo. Mas aí é hoje, segunda-feira, onde eu vou pegar as leituras. Aí é outro lecionário, outro volume dele, que é o lecionário semanal, onde temos as leituras para os dias de semana, segunda, terça, quarta, quinta, lecionário semanal. Aí tem um outro volume, um terceiro, que é o lecionário santoral, onde nós temos então as leituras da missa próprias para o dia e as festas dos santos. É o lecionário santoral. Então, uma solenidade de um santo, né? Então, enfim, lecionário santoral. Então, assim está organizado o lecionário. Antes disso, depois do Concílio Vaticano II, ficou assim. Agora, antes da renovação litúrgica do Concílio Vaticano II, que aconteceu na década de 60, como é que era antes? Né? O missal, que nós chamamos, né, o missal tridentino, né, o missal de Pio V, que é o missal de 1570. Né? Aquele missal, como é que vem as leituras? As leituras vêm dentro do próprio missal. Não tinha, antes não tinha um livro. Não tinha separação. Não Então tinha é um livro que era o missal não, colossal. aí é que tá. Isso você falou foi muito importante. Não era grande. As leituras é que eram poucas. Nós passamos, então, a ter uma presença muito maior de leituras na missa do que tinha antes. Foi isso que o Concílio pediu. O Concílio Vaticano II, considerando que eram poucas as leituras, que era quase que um evangelho a quaresma inteira, né? Então, veja, considerando que eram poucas as leituras bíblicas, né, que tinha, digamos assim, dentro da celebração da missa, e com isso as leituras eram tão poucas que estavam dentro do missal mesmo. No missal estava a primeira leitura, o evangelho, tudo junto. Mas me diga uma coisa, quando houve essa reforma, e aí a gente tem ano A, ano B e ano C, ou seja, se contemplam muitas leituras. Exatamente. Essas leituras, elas contemplam toda a Bíblia ou não? Para quase toda. Ou seja, vamos dizer assim, a grosso modo, para o nosso povo, né? Ou seja, no percurso de um... Aí vale a pena, sabe o quê? Antes de dizer isso, explicar bem essa questão de ano A, ano B, ano C. Que inclusive tem os evangelistas que acompanham. Então, por favor. Né? Então, veja, no caso, né, de ano A, ano B, ano C, como é que é isso? Primeiro que isso foi feito em função das leituras. A gente está em que ano agora? Agora estamos no ano B. Tá. Então, veja aqui, nesse caso, o que acontece? Nós temos essa organização ano A, ano B, ano C para orientar as leituras. Não, e caber de modo também, que né? ao longo do ano A, normalmente no ano A, nós somos acompanhados no Evangelho dos domingos pelo Evangelho de Mateus. No ano B, o Evangelho de Marcos. E no ano C, o Evangelho de Lucas. Aonde fica o Evangelho de João? O Evangelho de João, ele fica aí no meio, por exemplo, no tempo da Páscoa. Seja ano A, ano B, ano C. No tempo da Páscoa, normalmente tem uma presença grande do Evangelho de João. Independente de ano A, ano B, ano C. Entremearam ele nos 3 anos. Exatamente. E depois também, quando é o ano B, que nós temos o Evangelho de Marcos no ano B. O Evangelho de Marcos é curtinho, é um mais curto, né? Então, veja, entra também um pouco o Evangelho de João. Então, veja, ano A, em geral, Evangelho segundo Mateus, isso sobretudo para o tempo comum, principalmente, né? Os domingos. Ano A, Evangelho de Mateus. Ano B, Evangelho de Marcos. Ano C, Evangelho de Lucas. E depois também as leituras, né? A primeira leitura, a segunda leitura, de modo que no percurso de 3 anos, vamos dizer assim, né? Ano A, ano B, ano C, no percurso de 3 anos nós
nós tivemos, digamos assim, um contato enorme com a Sagrada Escritura. Né? Quando o Bertaldo fala, né, leu toda a Bíblia, quase que, digamos assim, né? Claro que os textos são selecionados. Os textos que nós temos no lecionário, eles são selecionados, né? Corta um pedaço. Essa organização, ano A, tem uma configuração. ano B, ano C, foi a partir do Concílio Vaticano II. Exatamente. Veio a partir da... Bem organizado, né? Da renovação litúrgica do Concílio Vaticano II. Quem fez isso? Foi a Congregação para o Culto Divino? Isso, sim. E com isso... Sacrosanto Concílio, parágrafo 50 em diante, estão escritas ali algumas coisas que o concílio pediu. Entre essas coisas, ampliar o espaço da Sagrada Escritura dentro da celebração da missa. Por causa disso, passamos a ter essa organização de ano A, ano B, ano C, para poder ler mais, então, Bíblia dentro da celebração eucarística. E, consequentemente, tivemos também essa organização de um lecionário com tantas leituras destacado desse livro do missal. Mais uma dúvida. Aí surge, não sei se surge se é a melhor palavra, mas então aí surge a mesa da palavra? Porque se estava no mesmo missal e o padre ainda estava celebrando de costa, o sujeito não tinha um ambão para fazer leitura. Ah, sim. Era tudo numa sequência, né? Tudo, digamos assim... Mas é bom explicar para as pessoas o que é o ambão, que elas não sabem. Ah, sim. O ambão, nesse caso, é aquela estrutura... Para que o nosso povo possa visualizar, vou usar a linguagem, né? Que, enfim... Então é aquela estrutura que parece uma estante, não é o que eu queria dizer, mas é só para poder o povo ter uma visão. Parece um púlpito. Isso, um púlpito. Púlpito as pessoas às vezes também não sabem o que é, né? O nosso povo, enfim, né? Mas assim, de fato é um púlpito, né? Veja, é aquela estrutura... Os pastores usam, muitos chamam de púlpito, né? Exatamente, que nós temos ali junto, né, ao altar, né? Próximo, né, do altar, é o ambão, aquilo é o ambão, né? Aquela estante, aquele púlpito, né? Digamos assim, como chamam, né? É aquela estrutura. E que aquilo tem uma beleza muito grande, porque significa dizer que existe uma mesa da palavra, né? Ou seja, tem um lugar adequado, digno, para que a palavra seja proclamada. Um né? lugar especial, né? Exatamente, né? Não é que a gente vai proclamar a palavra de qualquer jeito, não. Tem uma mesa para ela. Né? Ou seja, a palavra também é pão e alimenta. Eu sempre digo isso, a palavra é pão e alimenta. É por isso que é um problema muito sério se na celebração eucarística, nesse caso aí litúrgica, a gente não dá tanta atenção assim à palavra de Deus. O concílio pediu isso tanto, né? Ou seja, dá atenção à palavra de Deus. A gente fica pensando só na hora da consagração, né? Fica pensando só na hora da consagração. Não, mas tem a palavra que é proclamada que também faz parte do ato de culto. Né? Veja que mesa da palavra, mesa da Eucaristia é um só ato de culto. A palavra proclamada ela precisa também ser muito bem escutada e valorizada. Ele tem o local correto para ficar, não? Fica nesse lado. Eu tenho problema com direita e esquerda na escola, esse eu tinha que fazer assim, né? Então, o lado do relógio é o esquerdo. Exatamente, né? Então... O senhor está no altar. O ambão está aqui ou está aqui? Isso. Então, o ambão normalmente fica desse lado meu aqui. Né? Do lado direito? Isso, esse lado aqui. Então, aqui nós temos o altar. Olha aqui, ó. Altar, ambão. Onde está a cátedra? Onde o senhor está? A cátedra está aqui atrás. Mas aqui é diferente. Não, aqui é diferente e há motivo para isso. Aqui tá vendo? E há uma explicação. Porque é o seguinte, se você está aqui no altar... O comentarista estava sempre à esquerda e a palavra estaria sempre à direita. Em tese é isso, não é? Uhum. O comentarista onde? Aqui à esquerda. À esquerda e a palavra à direita. Mas, por que aqui se inverte? Tem local que tem dois. Não, tem local então, não. Mas aí é que tá. Mas não pode ter dois. Não. Com a mesma dignidade. Não é a mesma dignidade. É assim... Um era pobrinho, outro era bonitinho. O comentarista fica de um lado e a leitura fica de outro. Olha, na paróquia de Copacabana, que é da onde eu vim e nasci, os dois são iguais. Sim, tranquila. Porque eu acho que o arquiteto, ao colocar o altar, achou que aquilo ficava mais simétrico se fosse igual. Bom, mas um tem que ser mais rebuscado. Exatamente. Não, mas então, são iguais sem rebuscado. Pro nosso povo não ter problema com isso, então veja, está aqui o altar.
né? Está aqui o altar, está aqui o ambão, que é essa mesa da palavra, está aqui, né, atrás, né, a cadeira. Assim nós temos a composição Não, do tudo bem, espaço mas eu quero celebrativo. explicar a razão pela qual aqui é o contrário. Ah, sim, sim. A razão daqui pela qual é o contrário, primeiro que a réplica da Capela das Aparições já era assim. Segundo, que do lado de cá, do lado direito, está a imagem de Nossa Senhora de Fátima. Então, a Conferência Episcopal Portuguesa achou que colocar o ambão aqui tamparia a imagem de Fátima que está aqui. Essa é a razão que o ambão foi colocado aqui. Então, mas é uma exceção e foi exatamente, excetuado pela exatamente. Conferência dos Bispos Portugueses. Exatamente. Que não é uma coisa também, que não é também um pecado. Tá pecou porque também É demais, né? exatamente, vai ser exatamente. queimado na Mas se o senhor fogueira. pensar nessa lá no Vaticano, é realmente do lado direito. Exatamente. O Papa tá aqui, o negócio tá aqui ao lado direito. Exatamente, aqui nesse lugar, né? Do lado direito, né? Do lado direito. Aí é só a direita. Eu adorei tá essa, bom. porque fazia assim, a gente sabe que lado que tá, eu me confundi mais ainda. É que ele deve conseguir instalar o dedo com a mão direita. Exatamente. Lembra quando era Entendeu? Quando criança, do lado né? esquerdo ele não consegue instalar bem. Então o que ele instala bem é o Exatamente, direito. que instala bem é o direito. Como a psicóloga... Não, isso foi Psicóloga é uma um coisa perigo. mais, Mas foi mais engraçado. maternal do que psicologia. Eu entendi sua mãe. Você entende? Exatamente. É. Mas engraçado que pra dirigir, eu sei direitinho que é direita e esquerda. Bom, que bom, né? Impressionante. Menos mal. Os pedestres agradecem. O pessoal do Detran também agradece. E os guardas também. Menos mal. A seta pra direita e a seta pra esquerda. Olha, Ah, já só sabe que abaixa ou que levanta. Exatamente. Acho que é por isso, né? Que legal, legal. Então vamos voltar pro Primeira Vamos leitura. voltar para a primeira leitura. Então, veja, a primeira leitura, ela é, como nós colocamos em evidência, normalmente tomada do Antigo Testamento. Daí, essa importância da gente, a gente até deu o exemplo, né, do sacrifício de Isaac na primeira leitura, ou seja, enxergamos naqueles personagens, olha, tudo é de Jesus Cristo. Pode juntar Antigo Testamento, Novo Testamento, ele é o centro de tudo é dele mesmo. É isso mesmo. Todas as linhas da história da salvação se concentram em Jesus Cristo, se cruzam e se concentram em Jesus Cristo. Né? Então, no Antigo Testamento, embora ele não esteja revelado, mas ele está presente como uma promessa. Até porque Jesus não começou a existir na hora em que nasceu do ventre de Maria. Não, já diz João que não, né? Veja, seria um problema, né? Eu comecei a existir na hora que nasci da minha mãe, mas Jesus não. Jesus existe junto com o Pai e o Espírito Santo desde toda a eternidade. Não houve um tempo em que ele não era. Né? Então, o que aconteceu é que na plenitude dos tempos ele se encarnou, né? Assumindo um corpo igual ao nosso, né? E mantendo a sua natureza divina, sendo totalmente Deus e totalmente ser humano. Né? Mas existe junto com o Pai e o Espírito Santo desde toda a eternidade e se encarnou na plenitude dos tempos. Então, no Antigo Testamento, nós conseguimos, interessante, né? Enxergar naqueles acontecimentos e personagens, enxergar Jesus ali antecipadamente. Olha, interessante, né? Isaac com a lenha nas costas, depois Jesus também com a lenha nas costas para o sacrifício, né? E o Cordeiro Pascal no Antigo Testamento, Jesus, o novo Cordeiro Pascal, né? E com isso é importante na questão das leituras Antigo e Novo Testamento. Então, a primeira leitura normalmente é tomada do Antigo Testamento e o Evangelho, naturalmente, é o Novo Testamento. Aí uma coisa que é muito interessante a gente notar, normalmente, entre o Evangelho, que é do Novo Testamento, e a primeira leitura, que é do Antigo Testamento, em geral, tem uma correspondência enorme. Enorme. Alguém parou Assim, devagarzinho claro. e falou, vem cá, gente, vamos fazer Fez um uma negócio, li- então? fez um link Vamos ali, vamos tá? fazer um link aqui. Claro, sempre, eu volto a dizer, o que eu disse no outro programa. Não é apenas uma cabeça humana e uma inteligência humana. A cabeça humana e a inteligência humana, com a luz do Espírito Santo... Para ter sabedoria para fazer montou aquilo. aquela sequência. Que foi colocar, vamos botar Sim, até sim, aqui, sem dúvida. agora pega esse aqui, bota aqui, pega esse aqui, bota aqui, agora bota aqui, vamos montando, ano A, ano B, ano C.
e a coisa foi consolidando. A gente não falou da segunda leitura. Não, Então, calma, a gente vai chegamos aí chegar no lá. Salmo. Ah, tá. Já Tá tá no na segunda Evangelho. leitura. Aí eu falei, peraí, gente, tá ficando confuso. Não, peraí, olha só. Vamos voltar aqui. O senhor sabe de que ano é o lecionário? Como, no caso, O lecionário... Então, veja que o Missal ele foi publicado em 1970. E com isso também o lecionário em seguida. Tá aí. Muito bem. Muito bem. Aí, acabada a primeira leitura... Pode parecer que eu estou fazendo, às vezes, umas perguntas assim muito primárias, mas eu volto a dizer, tem pessoas que estão aprendendo com a gente. Então, é importante elas entenderem também, ali, verem os detalhes. Porque a gente vai ter, num evangelho, na leitura do evangelho, palavra, no final, né, o sacerdote diz, palavra da salvação. E a gente responde, glória a vós, Senhor. Mas na primeira leitura é palavra do Senhor. Isso mesmo. É importante as pessoas entenderem essa diferença. Por que essa diferença? Não, veja que... sabe uma coisa? Veja que a palavra de Deus, né, quando é proclamada na celebração, a palavra é Cristo. Né? A palavra é Cristo. Então, é nessa dinâmica, né, que nós, né, damos essa dimensão de palavra do Senhor, palavra da salvação, né? No caso, a palavra da salvação para o Evangelho, considerando que o Evangelho é a palavra de Jesus Cristo propriamente, né? Jesus Cristo enquanto aquele que assumiu a nossa natureza humana e com toda a sua vida, ele então nos trouxe salvação, que é o que nós encontramos no texto do Evangelho. Então, no texto do Evangelho, nós encontramos, né, a palavra propriamente de Jesus Cristo, né, com toda a sua vida. E, assim, para o nosso povo, a gente pode contextualizar exatamente dessa forma. Jesus Cristo, que ele se apresenta como aquele que veio para salvar, né, a humanidade, e no Evangelho nós temos a sua palavra, né? Nesse sentido, palavra de salvação. Então, E na primeira leitura, nós falamos palavra do Senhor. Então, por exemplo, né, a primeira leitura, por exemplo, ela é palavra de Deus, não propriamente uma palavra que veio da boca de Jesus Cristo como evangelho. nem a segunda. Pois é. Aí o apóstolo, às vezes, que está falando, é claro que é Deus, né? Mas a palavra é o apóstolo que escreveu, naturalmente, né? Que está falando, né? A primeira leitura, veja que, nesse caso, primeira leitura, a segunda leitura, a palavra do Senhor, né? Ou seja, a gente está pensando aqui no Pai, no Filho, no Espírito, palavra do Senhor. Primeira leitura, né? Antigo Testamento, palavra do Senhor, né? Segunda leitura, palavra do Senhor. Agora, o Evangelho é propriamente aquilo que veio do próprio Jesus Cristo. Então, palavra da salvação. Muito bem. Ô, padre, e assim, eu estava pensando aqui nesse alimento que é a palavra, e pensando naquelas pessoas que querem essa palavra da salvação, ou seja, uma palavra de salvação, e que não podem comungar, mas que podem se alimentar Exatamente. da mesa da palavra. E você falou uma coisa importante. Exatamente. Interessante, né? Se nós pensarmos de novo na Sacrosanto Concílio, parágrafo de número 7, quando se fala das formas de presença de Jesus Cristo na celebração da missa, então está escrito lá, ele está presente na palavra proclamada, ele está presente na Assembleia reunida, ele está presente na pessoa do presidente da celebração e está presente nas espécies eucarísticas. Então veja, às vezes alguém, né, por uma questão canônica, né, encontra-se digamos assim, né, sem poder se aproximar, né, da mesa da comunhão, né? Tem as questões, as razões, né, que às vezes alguém não se aproxima, né, não deve se aproximar da mesa da comunhão. No entanto, não é que esteja sem receber as bênçãos de Deus, as graças de Deus, né, está em comunhão, digamos assim, através da palavra proclamada, através da Assembleia reunida, através da pessoa daquele que preside a celebração. Então, isso eu digo por quê? Por que eu digo isso? Porque tem gente que fala assim, já que eu não posso comungar mesmo, então não vou na missa não vai. Por isso. Pois é. Então, veja, não deixa de ir à missa, porque você não pode comungar. Não deixa de ir à missa, né? Porque você está
entrando em comunhão, né? Pela palavra que é proclamada, a palavra alimenta, né? A Assembleia reunida, Cristo, veja na pessoa daquele que preside. Então, veja, nunca pense, nós temos tantas pessoas aí nos ouvindo, nos acompanhando, se de repente você, por alguma razão, não recebe, né, a Sagrada Comunhão, mas que isso não seja para você um motivo ou uma desmotivação, né? Ou seja, uma maneira de você, então, deixar de ir, né, a celebração eucarística, de forma alguma. Isso é importante. Agora, na segunda leitura, a gente tem, já é do Novo Testamento a leitura. Exatamente. Agora, veja... Sempre na segunda leitura é o Novo Testamento? Exatamente. Então, feita a primeira, que é do Antigo Testamento, aí nós temos o Salmo. O Salmo responsorial. É por isso que eu queria, logo no início, né, contextualizar essa estrutura, né, dialógica, de diálogo, né? Dialógica, eu digo de diálogo, né? Da liturgia da palavra. O Senhor falou, eis aí a primeira leitura, agora nós vamos responder a Ele. Respondemos a Ele através do Salmo responsorial. Agora, sabe uma coisa que eu vou dizer aqui? Né? Uma coisa que nós precisamos evitar é substituir o Salmo responsorial por uma música. Um canto de meditação. Nunca vi isso. Fazem isso? Pode acontecer. É um cuidado que se tem que ter, né? Porque pode acontecer por aí afora. No lugar do salmo, vamos cantar uma música. Não, pode cantar o salmo. Cantar o salmo. E não substituir o salmo por uma canção de meditação. Né? Isso a gente não pode fazer absolutamente. O refrão pode ser cantado e as estrofes Olha, se o salmo todo for cantado é melhor ainda, porque o salmo foi feito para ser cantado. Mas, né? por exemplo, substituindo, digamos que, sei lá, por algum motivo a gente substituiu o salmo por uma linda canção. Não pode. Não, mas a minha pergunta vai além. Isso invalida a missa? Não é questão de... Não é questão, né, de invalidar, não. A questão só está estragando. Você fez o que não deve ser feito. Aí Jesus fez assim. Ok, mas imagino eu desconheço, mas imagino eu que há causas de se invalidar uma missa. Tem. Aliás, qualquer sacramento, né? Veja que os sacramentos... Porque ele tem que ter forma. Matéria, forma. Essas coisas que são realmente importantes, né? Para a validade do sacramento. Sim, tem situações. Por exemplo, no batismo se fala... Eu te batizo em nome do Pai... Como é que é? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sim. Mas como é que é o correto para se dizer? É isso, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, o batismo feito em nome da Santíssima Trindade. Eu vi assim, porque... como é que é? Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Como é que eu vi uma coisa não sei, que mas teve errada? alguma fórmula que não era essa. Que a pessoa falou assim, eu te batizo em nome do Pai. É todo cuidado que você tem que ter. Ou seja, tem que usar água, Então não tem água. Se falar assim, eu te batizo em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Não sei, tinha alguma coisa assim... Que aí eu ouvi depois as pessoas falando, isso tá errado, essa fórmula tá errada. Pois tem que ter esse cuidado. Então, é por isso que nós temos o ritual, né? E nós temos o ritual, nesse caso o ritual do batismo, ou seja, a matéria é a água e, no caso, a fórmula a ser pronunciada é em nome da Santíssima Trindade, sempre, né? E tem a intenção, né? Então, são as coisas, né, que... são necessárias, né, para que o sacramento naturalmente aconteça, né? Agora, sabe uma coisa importante, né? É essa questão. Feita a primeira leitura, proclamada, né? A expressão justa é proclamar. Proclamar. Então, foi proclamada a primeira leitura, aí tem o Salmo responsorial, nós até mencionamos, né? Nós não vamos substituir, né, o salmo sim pode ser cantado, é bom que seja cantado, né? Eu sempre prezo, né, pelo salmo cantado. Mas não né? é errado o músico cantar só o refrão não, e o leitor... Não, pode até ser lido também o salmo inteiro, o leitor leu o refrão, o povo respondeu e leu o salmo inteiro, não tem problema, né? Ou então cantar só o refrão e ler as estrofes, não tem problema, né? Ou então cantar o salmo inteiro, né? Contanto que seja o salmo. Contanto que seja o salmo, exatamente. Contanto que seja o salmo, exatamente. Aí nós não, mas também não pode inventar um ritmo de rap no salmo. Isso também são os cuidados que se tem que ter, exatamente. Então não dá, já pensou?
O Senhor Tem que cuidar da meu melodia. pastor, nada me faltará, não sei como é que vai fazer. Como é que é, Kênia? Faz de novo aí. Atenção, câmeras, close nela, por favor. Vai. Como Não, é não, que é? isso é coisa que a gente só faz uma vez. Como é que Essa é? pérola é só uma vez. Eu quero um corte disso, por favor, hein? Atenção! Marque esse minuto para um corte disso. Essa daí Não vai... dá, não, não vai, vou fazer um rios. Não pode, gente. Tem Não, que ter uma melodia. O Senhor... É meu pastor? Como é que é? Ainda tem a mão do DJ. E nada. Me faltará. Vai fazer. Firmeza, mano. Caraca! Isso numa aula de liturgia em Santo Anselmo, hein? Já imaginou? Eu vou levar o professor, Ela não dá ia- pra ser o senhor. Ela ia incorrer em excomunhão automática. Hã? Eu tô imaginando aqui os nossos professores de Santa É, Selma. aqueles senhores liturgistas olhando assim, dizendo... Tendo colapso. Colapso, não, ia ser... Ai, eu tô chorando de rir, Ia gente. ser tragédia coletiva. O que aconteceu? Os caras tudo infartaram. Não, aquele que cantou o salmo aqui igual rapper. Olha, gente, nada contra Não, isso- rapper não, tá? isso é pra É dizer só que porque não não dá pra pode. ser na missa. Não pode ter isso na missa. Tem que ter uma melodia, uma coisa bela. Exato. Que A gente combine ganha com pouco, o mas se momento. diverte. Diverte, que beleza. Misericórdia. Então- Imagina, e se fosse valsa, como seria, Kênia? Você que sabe. Não, eu já brindei então com tá essa bom. maravilha, com essa pérola. Tá ótimo. Ah, nós aprendemos outro dia um negócio. Nós vamos chegar nessa parte ainda. Não é pra falar agora, não. Sobre o incenso. A gente teve uma Sim. aula sobre incenso, Ah, lembra? sim, mas vamos volta aí. Vamos Não, voltar. é só pro pessoal ficar esperando que vai ter uma aula sobre incenso. Você não faz ideia de onde vem. Eu não sabia também. Entendeu? E vai ser Isso. muito legal. Isso aí. Vamos embora. Continua. Bom, enfim. Sim. No Então, salmo, passar do salmo. Exatamente. Aí terminou o salmo, aí nós temos a segunda leitura. Agora, uma coisa que é importante também dizer pro nosso povo, que a segunda leitura nem sempre está presente. Quando é que existe uma segunda leitura? Nos domingos e solenidades. É só nessas ocasiões. Nem Por quando quê? é festa. Tem motivo? Bom, veja, a gente não pode dizer, é por causa disso, é por causa daquilo, né? Veja que, por meio, então, da solenidade, nós temos, né, sempre uma celebração de algum aspecto, Eu acho que o pessoal pensou isso. um aspecto, né, da vida, né, de Jesus Cristo. É Natal, é Páscoa. Não, mas não será, não mas será. domingo é o dia do Senhor. É a mas festa, é a solenidade de... Pensa uma coisa, de- o senhor de- tá de- lá no Vaticano II. Aí, pessoal, a gente tem que fazer uma comissão aqui, porque vamos dizer, comissão é feita de gente. Então reuniu aqui, ó, tem 10 bispos aqui, gente, olha aqui, ó. O Papa mandou, agora ficou nosso encargo aqui fazer as leituras e tal. Como é que nós vamos fazer isso? Aí um deu uma ideia, outro deu outra ideia, claro, sempre uma ideia muito fundamentada. Mas, pô, olha só, vamos fazer a celebração assim. Pô, mas aí a celebração de todo dia... Não, no domingo a gente põe mais uma leitura, porque já fica diferente. E fica uma coisa mais solene, que também traz mais esse aspecto. Os caras devem ter Mas aí... falado uma coisa assim, não? Então, mas é assim, eu penso que um pouco mais além, né? É no sentido de oferecer, né, ainda mais, né, esse espaço, né, da escritura, porque nós estamos celebrando que nós chamamos de um mistério, né? Aí nesse caso, né, em se tratando, né, de algumas solenidades, né, qualquer solenidade tem segunda leitura. Então, desse modo, aquilo que configura a solenidade. Então, nós oferecemos, né, ainda mais, né, esse espaço, né, da Bíblia na solenidade para ter uma visão ainda mais completa daquele mistério celebrado, né, no contexto da Escritura. Não Então- que a outra esteja incompleta. Não que ela esteja completa. Ok. Né? Então, assim, durante assim também é como o Glória, né? O hino de louvor, né? Glória a Deus nas alturas, né? Nós... Não é toda hora. Não é todos os dias. Ele tem lugar nas solenidades, nas festas, no domingo. E justo que nesses dias seja, né, tudo feito de uma Porque forma senão mais seriam especial. todos iguais. É. O pessoal quis destacar também alguma coisa. Eu acho Pois que é. dar o espaço, mas dar o destaque. Exatamente. Aí é importante, de repente, né, fechar um pouco assim, digamos assim, essa visão. Ou seja, na solenidade, primeiro que aquilo que configura a solenidade. E aí, na solenidade,
nós temos ainda uma leitura a mais, dando uma visão, digamos assim, ainda mais maior, né, maior daquele mistério celebrado no contexto da Escritura. Né? Então, com isso, nós temos a segunda leitura nas solenidades, nos domingos, todo domingo, e não no dia a dia, né, durante a semana. Agora, padre, acho que em 3 vezes no ano nós temos, entre a segunda leitura e o evangelho, a sequência. Exatamente. E aí, a sequência... é a solenidade da solenidade, não? Então, a sequência, ela tem lugar quando, por exemplo, quando nós celebramos a grande solenidade de Pentecostes. Aí tem a sequência de Pentecostes. Mas tem o quê? Tem da Páscoa, no Pentecostes e Natal. Exatamente. Não é isso? Não. Aí no Corpus Christi. Corpus Christi. Isso. Aí, então, Pentecostes tem a sequência. Depois também, quando nós celebramos a Páscoa, a grande solenidade da Páscoa, aí tem a sequência pascal. Quando celebramos a solenidade de Corpus Christi, tem a sequência de Corpus Christi, né? E... Quem escreveu a sequência? O senhor sabe? Aí é que tá. Não? A gente nunca... Depende. Por exemplo, né? Veja... A sequência tem nessas 2 ocasiões. Não, 3 ocasiões. Isso, exatamente. Tem no Natal. Natal não. Tem na Páscoa, no Pentecostes, no Corpus Christi. Corpus Christi. Ela está presente no missal? Depois também tem a da Nossa Senhora das Dores, que é muito bonita. Né? Sim. Essa eu não conheço. Tem uma sequência de Nossa Senhora das Dores que é tão linda. Então a gente já está falando de 4. Maria, que se faz referência a Maria aos pés da cruz. Né? E aí, veja que... veja, a autoria, é por isso que assim, por exemplo, depende. A sequência de Corpus Christi, ela é atribuída a Santo Tomás de Aquino, né? Agora, essas outras, a gente não tem como determinar exatamente a autoria, né? Foi fulano de tal que escreveu. Que é uma pena, né? Porque se alguém escreveu, bastava botar um nome embaixo, né? Mas a pessoa escreveu para a igreja, para o Senhor, e aí não quis as glórias. Ou talvez quando escreveu, a igreja como um todo ainda não tivesse colocado na sua liturgia, não? Talvez. Porque, veja, é aquilo, né? Os elementos, né? Os elementos as estruturas, né, do rito, né, vão ganhando configuração, né, pouco a pouco. Né? Pouco a pouco, né, vai tendo configuração as partes do rito, né, a evolução dos ritos, digamos assim. Né? Então, é nesse sentido que, muito bem, né, depois da segunda leitura, dependendo de qual seja, né, a celebração, nós temos uma sequência, né, em algumas são poucas, né, ocasiões ao longo do ano, então nós temos essa sequência. E aí depois, no caso dessa sequência, vale ressaltar que são pouquíssimas mesmo, né, essas aí que a gente mencionou. Depois nós temos a aclamação ao Evangelho. Ótimo. Há uma coisa que é muito importante considerar é que a aclamação ao Evangelho, ela é sempre com aleluia, exceto na Quaresma. Então veja, na Quaresma, nós não cantamos aleluia na aclamação ao Evangelho. Agora, é preciso também dizer o contrário. Se não é tempo da Quaresma, precisa ser com aleluia. Se a pessoa não cantar, pelo menos que fale aleluia, aleluia. Né? Exatamente, porque, exatamente. Porque às vezes, por exemplo, né, sei lá, vamos cantar uma música que fala de palavra, né? Tem que ter um aleluia. E tem um aleluia. Então, é por isso que assim, a expressão justa, a aclamação ao Evangelho, ela é aleluiática. Aleluiática. E aí, o sacerdote levanta... Ressaltando que exceto na Quaresma. Calma, vamos voltar isso daí. Calma, que antes desse negócio aí tem muita coisa. Por exemplo, algumas dúvidas que eu acho que é pertinente a todos. Na hora em que se começa a cantar o aleluia... Isso. Ok, começou. Aleluia, aleluia. Nos colocamos em pé. Então, aí é que está.
Tem gente, por exemplo, eu já vi presbitério inteiro que não se levanta. Não de padres, por exemplo, de coroinhas que estão sentados ao lado dos padres. Não, olha, qual é a prescrição? Qual é a prescrição? A prescrição é, começou O aleluia. o aleluia, todos se colocam de pé. Mesmo em os pé. padres? Mesmo os padres. Mas, por exemplo... O que acontece, né, às vezes... O que acontece, assim, muito na prática, né? Às vezes, né, o padre, né, ele demora um pouco mais a se levantar, sobretudo quando está aguardando a chegada do incenso. Tá vendo? Não, mas tudo bem, mas vamos lá, vamos fazer esse capítulo. O presidente da celebração, está aguardando o turiferário e à frente dele para colocar o incenso. Isso. Os outros se levantam ou ficam esperando ele? Então, normalmente, os outros se levantam junto com ele. Então, por quê? Ah, não, aí... É prescrito? Não, veja, isso aí é uma questão, né, de... Você vê, nós temos ali a composição do presbitério. Né? De hierarquia. Né? O que é prescrito é... Começou a aclamação ao evangelho, todo mundo se coloca de pé, inclusive o presidente da celebração. E daí é só mesmo o momento, né, de deitar o incenso, né, no turíbulo e ele já se coloca de pé também. Mas começou o aleluia. O presidente da celebração tá esperando e o camarada não chega lá com o incenso. Não, mas mesmo que ele chegue com o incenso, ele vai ter que botar o incenso, vai demorar mais um pouco. Então, aí o restante fica sentado esperando o padre levantar ou levanta e fica esperando ele em pé? Então, aí normalmente os outros que estão... Mas é uma coisa muito, muito rápida, né? Os outros que estão no presbitério se levantam junto com o presidente. Ou seja, quem está compondo o presbitério. Mas todos, inclusive os acólitos. Quem está compondo o presbitério levanta... Quem está junto E ao... o povo levanta quando começou o aleluia. Isso. Exatamente. Tá. Mas aí é que tá. Mesmo assim, a coisa anterior, né? Que precisa ser mais ainda, eu diria, né, pontuada, é que com o canto da aclamação ao evangelho, todos se colocam de pé. Isso é uma exceção da exceção. Quando, né? Tem uma demora. Exatamente. Mas assim, começou a aclamação, todos se colocam em pé. Não, mas a minha dúvida é essa, né? Digamos, e é o que acontece aqui todo domingo. Então, começa a tocar a música antes do canto. Começa a tocar a música antes de falar aleluia. Toca a música. Mas essa música já é aclamação ao evangelho. Então já era para estar de pé. Começou a aclamação ao evangelho para estar de pé. Mas aí você está esperando o incenso, naturalmente o bispo... Ok, mas aí o corpo inteiro do presbitério, junto com os coroinhas, só se levantam Pode quando... levantar junto com o Não presidente tem da problema. celebração, não. Espera ele. Espera ele, levanta também. Então tá bom. Mas e o resto do povo não? Eu tô lhe dizendo isso porque tem uma equipe inteira aqui, que a gente vai ter que dizer, amigão, senta, espera, ou então não. Ele não levantou, mas você tem que levantar. Lembra daquele 0.02 que eu falei? Sim. Que é o que a gente fica discutindo? O 99.8 acerta. O 0.02 é que a gente tem que dizer, não, é isso aqui, não é isso aqui. Quando o senhor chegar aqui na sacristia, o pau estiver comendo lá embaixo, é pelo 0.02. Não é pelo 98. Pelo 98 o cara já tinha sido degolado. Não é isso. Então, assim, a gente vai sempre tentando acertar o máximo do que tem que se fazer. Sim, isso é importantíssimo. E aí... Os detalhes importam. Importam, sim. Ele vai... Aí, vamos lá. O povo levantou, teve o aleluia. E aí? Conta para as pessoas o que acontece. Aí, veja... Com o canto do aleluia, se tem o incenso, colocou o incenso, né? E aí o menino, no caso, né, o acólito, o coroinha, né, se dirige, né, ao ambão. É muito significativo aquela procissão, né, do evangeliário. Né? Isso que eu Deve haver as velas, não? Se não é tempo pascal. Se não é tempo pascal. Exatamente, porque durante o tempo pascal, nós temos junto ao ambão o círio pascal. Ok. Tendo o círio pascal junto ao ambão, que é o que acontece durante os 50 dias de Páscoa, nesse caso, aí não tem as velas ladeando o evangeliário no ambão, porque está lá o círio pascal. Mas então, olha lá, a gente já falou do missal, que é esse calhamaço aí, falou do lecionário, que tem as leituras no A, no B e no C, e agora está falando do evangeliário, para as pessoas saberem que existe isso. O evangeliário é um livro... Isso, exatamente. Que só tem o evangelho. Que só tem o evangelho. Exato, que aí o sacerdote vai... Aí também tem lá no A, no B, no C? É assim que tá no Não, evangeliário? o evangeliário, ele é um só. Né? Ele é um só. Não, mas ele tá dividido por ano?
Mas dentro. Dentro tá dividido sim. por ano? É um livro tá. só, aí dentro tem ano A, no B, no C. Isso. E aí, quando o sacerdote levanta para levar em direção ao ambão, o evangeliário, eu já vi gente fazendo o sinal da cruz. O sinal da cruz é feito depois. Ao término. Exatamente, ao término. Assim, e no término. E depois, quando ele término, faz o sinal da cruz. Aí é que tá. Então, ao término e também quando é o bispo que está presidindo. Porque aí, nesse caso, o bispo, ele faz... Mas é porque ela tá mal acostumada. Peraí, só um pouquinho. 52 semanas ela vai à missa com o bispo. É porque aqui são os Então, bispos, isso você tá lembra entendendo? no domingo Olha, na eu vou lhe missa dizer um negócio. A gente tá tão acostumado que, assim, Que eu já nem sei quando quando a não é gente bispo. tá numa missa de domingo, que é um padre, na hora de tirar o solidéu, eu dou um passo pra trás. De porque tão já tá acostumado de ir acostumado. lá e tirar o solidéu. Mas peraí, para voltar para as pessoas que estão em casa. Quando o bispo, bem lembrado, ele faz o sinal da cruz. Porque, por exemplo, o diácono proclamou o evangelho, ele não vai fazer de jeito nenhum isso aqui. Agora, Não. esse sinal da cruz, que eu vejo gente Não, batendo aí o bispo palma. faz. Pois Não, é, mas aí o você- povo bate palma com Não, o é jeito, pra- aplaudindo. não, aí é pra Jesus. fazer você tá assim, ó. avançando, você Ó, tá aí. avançando. Mas a gente volta. Aí o que é pra pessoa fazer? O sinal da cruz. Não é pra bater palma. Não, nessa hora, se o bispo, naturalmente, quando ele preside, ele faz, né? Digamos assim, esse gesto, né? Com o evangeliário, naturalmente a gente faz. Agora, sabe o que é da engraçado cruz. que eu observo? Os católicos que estão mais instruídos, que prestam atenção, buscam o conhecimento. Quando a gente tem umas missas aqui mais que a gente vê assim, durante a semana, que é mais. Que a pessoa vai, não é assim, tô indo porque domingo alguém me obrigou a ir. Mas é uma missa que a pessoa, eu vou porque eu preciso ir, porque eu quero ir. Quando o bispo faz isso, a pessoa não bate palma. Em compensação, domingo, quando a pessoa fala, eu vou porque meu filho me levou, minha mãe me levou, meu tio me levou, meu pai me levou, aí é um tal de bater palma nessa hora. Eu falo, gente, não tem palma, mas como é que vai fazer? Não, nessa hora a gente faz o sinal da cruz. Isso aí. Não, mas só pontuando que essa hora a qual você está se referindo é depois da leitura É do depois. evangelho. Eu sei Não é disso. quando o evangeliário Eu vai sei, pro porque eu ambão. estava aproveitando o ensejo da Aham, pergunta. Então vamos sim, voltar um sim. passo. O sacerdote ou o diácono, né? Leva Isso. o evangeliário pro ambão. Isso é importante, porque assim, se tem diácono, toca ao diácono a proclamação do Sim, evangelho. aqui tem. Uhum. É Por acaso, ele que agora vai tem. fazer. É. Isso. Sim. E aí, o que o diácono tem que fazer? O diácono fez a proclamação do evangelho, quando ele acaba, ele pega aquele evangeliário e leva para o bispo, entrega na mão dele. Quem o bispo, beija então, o evangeliário é o dia- bispo. É o bispo. O bispo beija e faz, né, esse sinal da E cruz. se não tem um e bispo, a tem um gente- padre. Quem beija? Ah, não. Aí se tem. Aí isso é só com o bispo. Se é o presbítero que está presidindo, o próprio diácono beija o evangeliário E não leva pro bispo. e não leva pro padre. Não, se é o padre, não. Não. Isso é só pro bispo, Só no o caso. bispo faz tem um isso. detalhe É. importante. Quando as pessoas vão fazer também, tem gente que fica pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus. Nesse momento não é pra falar isso. Não, a gente Quando- faz esse gesto. É, mas não precisa, não precisa falar. Não, Isso, não, pelo não. sinal dessa. Porque tem muita Nesse gente com momento, essa não. dúvida. Uhum. Né? Quando faz a proclamação, a pessoa fica pelo sinal da Santa Cruz, do Deus Nosso Senhor. Não, vai fazer o gesto, O as três gesto. cruzes, mas não vai pensar isso, porque não cabe ali. né? Não, nesse momento só faz o gesto, né? Ou seja, o sinal da cruz, né? Sobre a fronte, sobre a boca e sobre o peito. Né? Sobre a fronte, a boca e o coração. Né? Nesse caso. O senhor sabe o significado? Então, veja, o significado, ou seja, é para poder ouvir a palavra, né? E aí, veja, o evangelho é que possa, então, de fato, entrar aqui, digamos assim, na nossa cabeça, né? Aham. Olha, para que essa palavra, então, ela possa entrar na nossa cabeça, no nosso entendimento, né? E depois também, uma vez entrando no meu entendimento, eu quero também depois proclamar essa palavra com a minha boca e essa palavra também permanecer sempre no coração. Então essa palavra ela está na minha cabeça, no meu conhecimento, no meu entendimento. Essa palavra também está dentro do meu coração e essa palavra também depois ela é proclamada por mim com a minha boca. É bonito, é lindo o significado. Sim. Sim. Como aqui, como eu disse ao senhor, né? Tem sempre. Primeiro o reitor é um bispo, e depois tem mais outro bispo aqui, e muitos bispos vêm aqui. É um pouco diferente. Porque assim, no ano passado, das 52 semanas, apenas um
único domingo um bispo não presidiu uma missa aqui. E muitos domingos, mais de um bispo presidiu a missa aqui. Então, assim, aqui é quase, enfim... Sim, é um santuário, né? Tem sempre é diferente. essa Mas presença. eu acho que eu posso ter confundido um pouco a cabeça das pessoas, porque eu tirei de ordem. Fala, por gentileza, a Sim, sequência, para as pessoas terem bem claro na cabeça dela. Exatamente. Então, ó, a sequência é a seguinte, da liturgia da palavra. Primeira leitura. Normalmente tomada do Antigo Testamento. Depois, Salmo responsorial, que é a nossa resposta àquela palavra que foi proclamada. Na primeira leitura, terminou, a gente diz palavra do Senhor. E todo mundo responde, graças a Deus. Depois, Salmo, aí, segunda leitura. A segunda leitura, ela tem lugar nas solenidades e domingos. Domingo já é uma solenidade, domingos outra solenidade. Aí a segunda leitura. Terminou a segunda leitura, a palavra do Senhor, graças a Deus. E aí nós também podemos observar essa diferença. A palavra do Senhor, a palavra da salvação. A primeira leitura, a segunda leitura do Senhor. Aí depois da segunda leitura, nós temos, em pouquíssimas ocasiões ao longo do ano, nós temos uma sequência. Sequência de Corpus Christi, sequência de Pentecostes, sequência de Páscoa. De Nossa Senhora das Dores. Nossa Senhora das Dores. Eu aprendi. E aí, veja, depois da segunda leitura. Aí, depois da sequência, quando ela acontece, como eu insisto, são pouquíssimas vezes, aí nós temos uma aclamação ao Evangelho. A aclamação ao Evangelho, ela, se não for tempo da Quaresma, a aclamação ao Evangelho, ela tem que ser com aleluia. É aleluiática. A gente tem que ter o cuidado de não ficar escolhendo alguma música só porque fala palavra, né? E mais não tem aleluia. Veja, se não é tempo da Quaresma, tem que ter sempre o aleluia, aleluiático. Né? E aí, veja se tem o incenso, o bispo ou o presbítero, né? Aquele que está presente na celebração, coloca o incenso. E se tem diácono, quem faz a proclamação do Evangelho é o diácono. Incensa a palavra. Incensa a palavra. Aí o diácono mesmo, né, se ele está presente. Porque muitas vezes não tem diácono, né? É o próprio presbítero que faz, ele tudo. Né? E aí incensa, diz: o Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. E isso aí a gente fez as três fez o sinal. E veja, depois disso é que o diácono vai pegar o incenso, ou o presbítero, quem estiver proclamando o Evangelho, vai pegar o turíbulo e vai incensar a palavra. Depois de ter dito: o Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois disso, pega o incenso, incensa a palavra, devolve o turíbulo ao turiferário e começa a proclamar o Evangelho. Com quantos incensos? Com 3 ductos. 3 ductos. 3 de 2, exatamente. 3 de 2. Isso. Assim, 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ou seja, 2 balançadas 3 vezes. Isso. Exatamente. Pronto, resumindo. Meu Deus. Balança 2 vezes, só que vai fazer isso 3 vezes. Pronto. Exatamente. Aí veja, feita a proclamação, né, do Evangelho, aí aquilo que a gente observou, se tem o bispo, aqui que o diácono vai fazer, ele não vai beijar o evangeliário, né? Ele vai pegar o evangeliário, vai dar na mão do bispo, onde ele vai. O bispo vai nessa hora. Geralmente o bispo beija o evangeliário. Então, isso, não é o diácono que beija. Então, se tem bispo, o diácono não beija o evangeliário, ele pega aquele. Acabou de ler, proclamar, ele pega aquele evangeliário, vai ao evangeliário. Palavra da salvação. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Né? Aí o diácono não vai beijar o evangeliário se tem bispo. Se é o padre, não. Se tem bispo, o diácono não vai beijar aquele evangeliário, ele vai levá-lo até o bispo, que está onde nessa hora? Na cátedra. Lá na cadeira, na cátedra, vai dar o evangeliário na mão do bispo, ele é que vai beijar e vai traçar o sinal
e o povo naturalmente vai fazer sobre si o sinal. Depois disso... Não vai bater palma, gente, por favor. É pra fazer o sinal da cruz. Não é pra bater... Parece que tem que aplaudir o Senhor, aplaudir a palavra do Senhor. Olha só, não. numa boa, se você for numa missa da Renovação Carismática ou em muitas paróquias onde também os padres são oriundos da Renovação Carismática, eles vão mandar você aplaudir a que palavra fala, de Deus. aplauda a palavra do Senhor. Isso não né? tem escapatória, É não estamos verdade. falando mal de ninguém. Não, isso é exatamente, assim. imagina, isso aí não verdade, é... Isso está. É verdade. Não adianta que isso vai ser assim. Não, e também né, que vai ser uma situação, né? Então, veja, feita esse momento... Ou seja, espera o que o padre, o sacerdote, quem está presidindo, vai dizer. sim, Se falar, sim. aplauda o Senhor, aí você aplaude. Se não falar nada, você faz o sinal da cruz. Pronto. Mas lembrando, né, que esse momento aí é feito quando tem o bispo. Se é o padre que está celebrando, ele não vai fazer isso com o evangeliário. Esse gesto é feito pelo bispo. Então, tem o bispo, ele que está presidindo. Então, o bispo, o que ele vai fazer? Só ele que faz isso. Ninguém mais. Isso Nem o é presbítero, restrito a ele. Somente ele. Eu não vou fazer isso. Estou presidindo a missa. Aí, acabou o evangelho, o diácono vem e traz para mim e eu faço assim. Não, eu não posso. Isso é reservado ao bispo. Aí vai Por enquanto, só não pode, né? Pois é. Por enquanto, só não pode. Aí depois, veja, terminada a proclamação do evangelho, aí tem lugar a homilia. Que o Papa Francisco acabou de falar algumas coisas sobre homilia. Falou da questão do tempo, né? O Papa Francisco se preocupa, né, com... Ele fala exatamente assim, né, com a questão do tempo, né, da homilia. Não, mas ele também traçou umas... Sabe o que ele traçou? Ele traçou o seguinte, ele fala para tomar um pensamento... É isso. Eu achei Isso. muito ajustada, muito acertada. Exatamente. Agora, exatamente. Agora, é muito importante, né, dizer, né, veja que, primeiro que a homilia, ela é um ato de culto. Uma coisa que eu gosto de dizer, né, sempre, né, a homilia, ela é um ato de culto. Sendo ela um ato de culto, ela serve não só para instruir o povo, mas ela serve também para glorificar a Deus. Ou seja, o conteúdo da homilia são as maravilhas de Deus, operadas na história da salvação que está na Bíblia. Por isso que a homilia é sempre sobre o texto bíblico. Né? Então veja, qual é o processo da homilia? Eu parto sempre do evangelho, né? Normalmente eu parto do evangelho, chego na primeira leitura, que normalmente tem uma correspondência muito grande entre primeira leitura e evangelho, então parto do evangelho, chego na primeira leitura, e aí depois, se tem a segunda, chego na segunda leitura e ainda termino com o salmo. Né? Ou seja, o conteúdo da homilia é o quê? É aquela palavra que foi proclamada naquela celebração, eu nunca posso deixar de lado. É uma né, reflexão do que foi lido. Exatamente. Né, para a pessoa aprofundar. E atualizando aquilo na vida da comunidade, né, que está ali celebrando. Tinha uma pessoa que Daí fazia isso Aham. magistralmente. É. Era assim, Na boa. impecável. Na boa. Que se chama o padre... Monsieur. Zé Roberto de Avelar. Sim. Ele fazia de um jeito Inclusive, que eu as fui pessoas não aluno dele piscavam. de homilética. Olha, eu vou lhe As dizer, pessoas Vale a não pena lembrar. piscavam. Eu fui aluno do Monsenhor Zé Roberto Olha, de Avelar de o cara era homilética. bom, viu? Ele era nosso professor de homilética na Faculdade de Teologia no seminário. Ah, mas ele tinha que dar para todo mundo, ensinar isso para todo mundo, por quê? Para todos os padres. Por quê? Uhum. Ele passou aqui quase 2 anos, né? 3 anos. 3 anos? 3 anos que todo domingo ele vinha celebrar a missa que a gente colocava no ar para TV Brasil. Às 8 horas da manhã. E ele tomava café com a gente às 7 horas da manhã. Ele vinha, chegava mais cedo, tomava café da manhã e depois a gente ia para missa. Aham. E eu ficava com aquele fone, né? Com aquele negócio, falando com um caminhão que estava transmitindo com ele e com um marcador de tempo. E aí eu tinha um quadrinho que daí eu pegava e escrevia ia botando para ele. Tipo, o tempo total de homilia, porque a gente tinha que entregar a missa numa hora... Em 58 minutos. Então ele tinha, vamos supor, se o início da missa foi mais rápido, ele tinha mais tempo de homilia. Então eu escrevia primeiro o tempo total, vamos supor, 12 minutos que ele tinha. Aí eu levantava a plaquinha para ele. Porque eu tinha que terminar a homilia, vamos supor que 7h30, para dar tempo de fazer o resto todo. Aí eu levantava a plaquinha com o tempo.
Ele fazia uma homilia em cima do que foi lido. Isso é importantíssimo. Olha Ele só, fazia de fato muito e bem. ele dava exemplos que as pessoas entendiam os exemplos dele. E aí depois eu ia levantando, eu combinava com ele. Aí ele falava assim, me avisa quando estiver faltando 5 minutos. Eu escrevia o número 5 grande e levantava. Eu sentada ali, levantava. Aí ele batia o olho, ele conseguia encerrar. Raras vezes que eu tive que levantar 1 minuto e depois fazer para ele assim, ó, tipo, acabou. Porque ele era assim, preciso. Não, Sim, e ele vinha no sim. discurso, vai, puf, explicava, grande, exaltava, mas explicava e concluía. E com exemplos, que as pessoas gostam de exemplos. Porque Sim, as pessoas exatamente. passam Ele a era bom entender nisso, viu? na Exatamente. sua vida. Porque é justamente atualizar aquele texto bíblico na vida da comunidade. Né? E agora, eu insisto nessa questão, né? Ou seja, o ponto de partida é sempre o texto bíblico. Seria um problema se eu resolvesse deixar de lado as leituras e resolver falar uma outra coisa. É um problema, né? Mas de vez em quando tem esse problema por aí, não tem não? Um pouquinho só. De vez em quando, Acontece é que pode dar uma de surtada, vez em mas tá quando tudo o bem. pessoal precisava ver a sua aula. Hã? Aí veja que, olha, é tão interessante, né, essa questão, eu considero isso muito, né, ou seja, a homilia, o conteúdo dela são as maravilhas de Deus que ele operou, que estão na Sagrada Escritura, essas maravilhas que Deus operou na vida do povo, na história do seu povo, né, na Sagrada Escritura, isso é o conteúdo da homilia, e nesse sentido que eu digo, que ela então também glorifica a Deus. É por isso que muitos padres da igreja, quando eu falo padres da igreja, eu estou falando daquele período, né, da patrística, ou seja, até mais ou menos o século VII, nós temos o período da patrística. Os grandes autores, né, grandes autores cristãos, padres da igreja, nesse caso, eles muitas vezes terminavam suas homilias com um glória ao Pai, digamos assim, né? Ou seja, alguma palavra mesmo de glorificação de Deus. Então, a homilia, veja, a homilia é nesse sentido. E... O senhor já leu as homilias de Padre Antônio Vieira? Ah, sim. Profunda. Profundas, bonitas, né? E pode ser feita pelo diácono também. Pode. Por exemplo, o padre pode designar ao diácono que faça a homilia. Pode. Mas Agora- não pode designar um leigo. É isso que eu ia falar, Não. o leigo Veja não. que inclusive tá escrito, veja que a homilia ela é feita pelo ministro ordenado. Aí sabe uma coisa? Nem ministro extraordinário da Eucaristia. Não, ministro ordenado, né? Ou seja, o presbítero, o bispo, o diácono, ou seja, quem tá presidindo a celebração, ou então um sacerdote que está concelebrando, né? Ou então, E se o né, padre não quiser bispo. fazer homilia? Por algum motivo, tá rouco, tá Isso é sem voz. importante. Isso é importante. É Por quê? facultativo? Sacração do Contílio também. Quando a gente mencionou Sacração do Contílio 50 seguinte, esses parágrafos todos seguintes, fala também na homilia. E aí, o que fala da homilia? Não precisa nem abrir, eu digo aqui. O que fala da homilia? Fala assim, olha, a homilia, ela precisa ter, digamos assim, né? Eu estou aqui traduzindo a nossa linguagem, né? A homilia, ela precisa, né, ser valorizada. De modo que, está escrito mais ou menos assim, nos domingos e nas solenidades, ela nunca pode faltar. E nos outros dias, ela é recomendada. Então, digamos assim, nas celebrações, né, traduzindo, nas celebrações que nós fazemos durante a semana, pode ocorrer, né, tranquilamente, de eu não fazer a homilia. Mas o documento fala assim, mas é recomendado, seria melhor que fizesse. Fala um pouquinho, mas fala. Exatamente. Eu sei. nunca deixo de fazer, pode ter 2 pessoas, mas eu nunca dei uma palavrinha, pelo menos, né? Então, veja que e no domingo e solenidade, ela jamais, está escrito jamais omitida. Jamais omitida. Então não pode pular. De jeito nenhum. Domingo e Agora, o solenidade, padre, eu achei ela interessante, não o pode Papa ser que o Papa omitida. falou, né? Ele falou, foi 8 minutos? 8. É que ele quis dizer que é o tempo da pessoa fixar alguma coisa. É, Você agora- fala muito também. Sim, né? sim. 25 minutos de homilia, aí a pessoa já tem se que cuidar. perdeu. Então, aí por isso é que é importante Fica preparar, né? Quanto mais você prepara, né? Quanto mais você prepara, menos você perde tempo, digamos assim, né? Você fala com mais precisão. É uma coisa que não eu é gosto cultura. muito de começo, meio e fim, né? Eu me incomodo muito com coisa mal organizada, mal resolvida. Então, veja, eu tenho necessidade de visualizar bem, seja eu falando, pode ser numa aula, pode ser numa Tem conferência, curso de pode ser numa oratória no homilia. seminário?
Assim, não oficialmente, né? Às vezes Mas tem. deveria ter. Sim, Deveria ter. sim. Porque uma coisa é o que a pessoa... o falar para outras pessoas requer uma postura, um tipo de voz. Sim, às vezes você está sim. falando, você fala às vezes alguma coisa mais baixa. Então isso era importante. Por que é importante? Quando você faz assim, a pessoa já... Quem estava dormindo já dá uma prestada de atenção. Tem técnicas que são usadas e que ajudam no seu discurso ali, né, no caso. Sim. E depois também, né, as coisas têm que ser bem concatenadas. Eu me preocupo muito com isso, né? Veja, tem que ter sempre começo, meio e fim. Para mim, seria detestável se eu tô numa alguma coisa que eu não consigo perceber bem começo, meio e fim. Então eu procuro colocar muito isso em prática, né? Seja nas minhas aulas, seja nas conferências, até na homilia. Ou seja, eu tenho necessidade de introduzir, desenvolver e concluir. Há um costume que não é no Brasil, mas fora do Brasil tem, e que eu acho muito legal, é escrever homilia e ler. Eu particularmente gosto muito disso. Tem muita, assim, nessas minhas andanças, né? Eu já vi muita gente do povo falando assim, eu não acho legal quando o padre fica lendo homilia. Eu já vi muita gente do povo... Eu também não gosto, não. Eu não leio. Eu também não gosto de ler, não. Às vezes eu gosto. Nós temos muitos padres, né, que escrevem as suas homilias, né, para si próprio, para se orientar, exatamente. Aí mas tudo na bem, hora fala espontaneamente. Eu prefiro a fala espontânea. Não é uma cultura do Brasil. Mas também se escreve, não é exatamente. Porque, por exemplo, né, você vê, eu morei 6 anos em Roma. E aí a gente tem muito costume de, em determinados períodos, né, férias, né, na universidade, a gente vai para as paróquias da Itália inteira, né? Eu trabalhei, né, ajudei na paróquia. E aí, veja, a gente celebra, né? E preside a missa, né? Preside, né? E faz homilia. Lá, realmente, muitas vezes eu escrevi, né? Muitas vezes, sobretudo no início, né? Tá começando e tal. A gente escreve, vai fazer homilia em outra língua. Exatamente, né? E realmente, o que o Bertaldo diz é verdade, né? Veja que no contexto europeu tem muito esse costume. E para eles não é nenhum problema, não. Não é nenhum problema, e fica legal. E depois você tem um material para trabalhar. Depois você tem alguma coisa para poder ler, para poder ver quando é publicado, você está entendendo? No nosso caso mas aqui... é questão de gosto mesmo. No nosso caso aqui, não diariamente, né? Imagina, coitado, o Galvão, Padre Galvão, celebra uma missa por dia, escrever 30 textos no mês, não é isso? Mas nos nossos dias... E ele escreve bem. Nos dias 12, 13, né? E especialmente quando vem um bispo de fora, quando vem um núncio, quando vem alguém de Roma... Tudo bem, fica registrado. Eles trazem, até às vezes nem lê aquela homilia, mas nós temos um registro que aquela pessoa passou, o que ela falou, historicamente é legal. Sim. Tem alguns sacerdotes, enfim, o bispo, enfim, que depois da homilia senta na cátedra e fica um tempinho em silêncio, digerindo. Eu faço isso, porque está previsto, né? Ou seja... No missal romano está previsto. Depois da homilia, está previsto um pequeno instante de silêncio, né? Ou seja, aquela palavra, né, que foi proclamada, que foi meditada na homilia, ou seja, é um momento também de agora deixar essa palavra cair um pouco no coração, fazer eco, né, digamos assim, né, no coração da gente. Mas é outra coisa que também na cultura do Brasil não anda. Ou todo mundo faz, ou não dá para ser. Por exemplo, você quer ver um negócio? Nós fomos à missa em Our Lady Queen of the Universe, lá em Orlando. Na hora da comunhão, não levanta um. O padre tá lá, enquanto ele não se posiciona, depois vem os últimos... Calma. Depois vem os últimos bancos, devagarzinho, e a gente vai falar isso com mais detalhe depois, quando chegar na comunhão. Tudo bem, ok. Mas para dizer o seguinte, é cultural, entendeu? Então assim, em alguns locais do mundo que a gente vai, o padre senta e fica numa boa, rezando depois da homilia, e todo mundo fica numa boa. Se você pega aqui, mesmo na Capela das Aparições, falando a respeito do silêncio, ou falando a respeito da fila da comunhão, o Dom Antônio acabou de falar o Cordeiro de Deus, não falou nenhum ai, e a fila está pronta, formada, dizendo, por que não começa a comunhão? Isso é uma... É a ansiedade do povo. É uma ansiedade que não tem limite. Mas não vai curar a ansiedade de ninguém. Então mas o que eu quero te dizer é o seguinte, o padre vai sentar depois da homilia, e ninguém vai começar o ofertório sem ele, você quer ver?
Se bobear. Não, eu já vi. Aqui mesmo já aconteceu de sentar um pouco o sacerdote, ficar um pouco quieto. Assim, eu só gosto. que eu exatamente, eu acho importante, né? Um pequeno instante, né? É o que está previsto também. Agora, depois também, né? Sabe o que acontece? A gente vai criando esse costume na comunidade, né? Então, às vezes, né, tem alguém que termina a homilia e já começa lá o creio em Deus Pai Todo-Poderoso, né? Ou então, se é dia de semana, né, já as preces, né? Enfim. Então, veja que a gente vai, pouco a pouco, criando na comunidade esse costume. Mas e quando não é a comunidade que é igual aqui, que o povo é flutuante? Sim. Aí lascou-se. Vou dizer o quê? Aí é isso mesmo. Por isso que eu digo que tem que ser um exército em ordem de batalha. Você tá É querendo todo mundo demais. fazendo, é todo mundo fazendo. Aí você tá querendo Não é? too much. Não, por que tem certas regras que são cumpridas e outras que não são cumpridas? Alguém pode consagrar de forma diversa? Não pode. Pode pular uma parte importante da missa? Não pode. Então, se é recomendado que depois da homilia se sente, fique 30 segundos sentado, se todo mundo sentar em todas as missas, o povo vai entender que vai ter que estar sentado. Uhum. Depois, então, da homilia, nós temos o credo. Exatamente. Depois da homilia, então, nós temos o credo, né? Que popularmente chamamos de credo, né? Que é a profissão de fé. Profissão de fé. A palavra mais bela. É isso, o nome justo, né? Profissão de fé. Profissão de fé. Credo para os íntimos. Como eu sou íntima do credo, eu não falo. Brava, gostei, Gostou? bravíssima. Quem não é íntimo, profissão de fé. Kênia e suas aulas de liturgia. Ai, o povo de Santo Como é que Anselmo. é? Como é que é? Ah, não, o povo de Santo Anselmo lá. Espero que esse podcast não passe na Itália. Já pensou? Aí tá lá os doutores, todos de Santo Anselmo, me olhando. Vamos assim. rezar por essa menina. Mas aí, veja, feita a homilia, e aí nós temos, então, agora a profissão de fé. O credo, né? O credo. Aí, veja, agora, o credo, ele, primeira coisa, né? Ele também só no caso, feito nas solenidades. Domingos e solenidades. Igual quando tem segunda leitura, tem credo, digamos assim, em geral, né? Bom, já tá junto ali. Tem segunda em leitura, geral, tem porque credo. é solenidade, né? E no E caso... glória, né? Agora, o glória tem também nas festas. Então, mas o que eu tô querendo dizer, os três andam juntinho. Quando tem um, Exatamente. tem outro. Quando Só não que tem o um, não glória ainda sai um pouquinho, porque quando é festa... Porque isso é importante para o nosso povo. Sabe por quê? Isso é muito importante para o nosso povo ter noção. Veja, as celebrações não são todas iguais. Elas têm graus de importância, digamos assim. Que é memória. Aí acima da memória está a festa. Acima da festa está a solenidade. Então, memória o quê? A memória de um santo. Memória de Santa Filomena, Santo Antônio. Exatamente, pronto. memória. E, inclusive, a memória, às vezes, ela é obrigatória e, às vezes, ela é facultativa. Assim que se distingue. O que aconteceu com a gente com Francisco e Jacinta. Porque, falando da memória, não é? Os então beatos Francisco e Jacinta, culto obrigatório em Fátima, facultativo em Portugal, proibido no resto do mundo. Quando Ok? eles eram beatos. Então beatos, eu falei Sim, isso. só tô Então reforçando. beatos. Tá. Pedimos ao Papa Francisco, através de Dom Arani, para o cardeal Sara, se poderia celebrar a memória dos então beatos aqui. O Papa disse ok, o cardeal Sara disse ok, em nome do Papa, tudo bem. Para nós, essa memória facultativa... Aqui é obrigatório. Tornou-se obrigatória. Sim. Pronto. Sim. Então tem a memória. Isso. Memória, festa, solenidade. Tá. A memória, ela pode ser obrigatória ou facultativa. Se ela é facultativa, significa dizer que eu posso fazer ou não fazer. Mas se é obrigatória, eu preciso fazer. Em Santo Antônio, digamos, memória obrigatória, eu tenho que celebrar. É obrigatório de Santo Antônio? Não sei. Sim. Tá. E depois... Quem tá me olhando aí? Quem que tá me olhando, garoto? Francisco e Jacinta, é obrigatório?
Eu vou te dizer por que eu tô te olhando. Porque eu tô te achando muito bonita. Ah, meu Deus do céu, começou. É de Começou verdade. esse meu marido Eu tô figura. olhando pra ela toda hora que ela tá com uma cor diferente hoje, tá Uma com um cor negócio diferente? assim. É, uma cor não é da sua cor, não. É assim uma coisa... Solar. Solar. Ah, é uma entendi. coisa, não sei, é um conjunto da obra. Figura, né? Não é Então eu tô figura? toda hora olhando assim, eu fico olhando... Eu tô nossa, aqui olhando, que- eu tô olhando pro pai, toda hora eu tô vendo ele fazer assim pra que mim. mulher bonita é essa, E o meu padre Deus do rindo, céu. rindo. E eu olhando, olha só, que coisa, que cutis, figura. meu Deus do céu, olha Que isso. Putz, é ótimo. Olha isso. Vamos ver se é uma figura. Que mulher Vamos voltar bonita. pro padre. Pro credo. Não, mas olha só, ao menos eu não menti. Podia dizer, não, eu tô olhando porque eu tô, sei lá, brincando com você. Eu tô falando a verdade, porque tava achando ela muito bonita. Essa é a Padre, razão. dá licença. Olha que beleza. Bravo, bravo. Quantos anos de matrimônio? 24 só. Então vamos fazer uma festa bonita Ano que vem. ano que vem. Isso aí. Isso. Que beleza. 25, o senhor já tá convidado. Opa! Para a É. celebração da Santa Missa. Opa, estarei ali no primeiro banco. Isso aí. Com o celebrando. Celebrando, sim, celebrando, sim, isso aí. sim. Muito bem. bem. Então Vamos ao voltar. credo. Então, o credo, ele tem lugar... Bom, mas aí, ao parêntese que a gente abriu, né? Ou seja, memória, festa, solenidade. Aí a gente estava dizendo, né? Veja que não me escapa. A gente estava dizendo que o glória, com relação à questão de segunda leitura e credo, o glória ele sai um pouquinho dessa lógica, porque quando é festa, tem glória. Mas não tem credo nem segunda leitura. Quando é festa, tem glória. Mas não tem Mas isso é nem quando é credo. durante a semana. Por exemplo, se é uma festa, né, e não é uma festa, não é uma solenidade, é uma festa, tem glória, Mas não tem credo. porém não tem segunda leitura e nem credo. Sim, então, mas isso quando a festa é durante a semana. Isso, exatamente. Não, isso é porque assim, porque você tá achando Durante a que semana. coloca tudo e que tira tudo, não é? Não Não, é não é. casadinho assim. Não é Entendi, casadinho, entendi, não. Entendi. Então, por exemplo, durante a semana, nós temos uma memória, tudo normal, digamos assim, né? Usando a expressão muito a grosso modo. Mas durante a semana, aí é uma festa. Aí eu vou introduzir o Dá um glória. exemplo de uma solenidade, de uma celebração com festa. Olha, Dos Santos Anjos? Não? festa da dedicação da Basílica, né, de São João do Latrão, uma festa, né, durante a semana. Dos Santos Anjos é o quê? É memória? Não. Aí depende, né, porque nós temos né, os Santos Anjos da Guarda e nós temos os arcanjos. E dos arcanjos é o quê? É festa? Aí é uma festa. Tá, e do anjo da guarda é o quê? Não, aí é memória? É memória. Tá, entendi. E aí na festa, Aí, se quando cair tem- os Santos Anjos numa terça-feira, vai ter o Glória, mas Vai não ter o vai ter Glória. a segunda leitura e nem o credo. Em geral é assim, em geral, né? Quando tem sempre algumas Solenidade exceções. tem tudo. Aí quando é solenidade tem Pode cair na terça-feira que vai ter tudo. isso, na solenidade tem tudo. Tá. Tem glória, tem credo, tem segunda leitura, né? Então veja que com isso nós visualizamos bem essa questão. Aí depois vem o credo, né? Aí o credo, sempre, no domingo e na solenidade, ele tem duas possibilidades. Duas fórmulas. Duas fórmulas, que nós chamamos de símbolo. Foi a profissão de fé, o símbolo, o credo. Então tem o credo que nós chamamos de niceno-constantinopolitano, que é aquele credo que foi formulado a partir dos concílios de Niceia e Constantinopla. O concílio de Niceia, que aconteceu no ano 325, as datas têm que estar, né? Então, o concílio de Niceia aconteceu no ano 325 e o concílio de Constantinopla em 381. Então, com isso, nasceu o que nós chamamos de credo niceno-constantinopolitano, né? Como isso também? Porque, veja, esses concílios, eles tiveram por preocupação defender algumas heresias que foram surgindo nesse contexto. Então, por exemplo, quando colocaram em xeque, né, a questão da natureza
divina, humana de Jesus, né? Aí o concílio veio e reforçou, não, ele é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, né? Aquilo que nós temos no conteúdo, né, do credo. E deu outro, né, que é o símbolo apostólico. Então, veja, ele tem lugar... Como é que chama outro? Nós chamamos de símbolo apostólico. Símbolo apostólico. Isso, né? Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e É da o terra. mais tradicional. Exatamente. Mas por que criaram um segundo, não deixaram um só que reafirma a fé e tal? Então, veja que esse outro, digamos assim, né, foi criado justamente para poder combater as heresias. Não, tudo bem, mas Mas tem o um que é outro já bom, não tem diz? um mais Também. completo, digamos então, mas assim, é um que mais... tá. Mas surgiu para poder reforçar ainda mais. Mas por que tem dois? Por que não deixaram um só? Então, esse outro, É usado em festas. que é o solenidade. Niceno Constantinopolitano, ele surgiu justamente para, ou seja, já tinha aquelas verdades de fé, mas mesmo assim foram colocadas Sim, mas ele em está querendo dizer o seguinte, dificuldade. por que não tirou o símbolo apostólico e deixou só o Niceno Constantinopolitano? Ah, não, tem os dois, como tem os dois, né? Inclusive, como é que aparece? Esse outro, eu acho que é usado mais, é mais dificilmente usado e usado mais em dias de a festas. gente, como é que funciona na prática? Na prática, nós costumamos, né, usar esse símbolo apostólico, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, único Filho. Esse símbolo apostólico a gente costuma usar mais, né, corriqueiramente, digamos assim, né? No geral. No geral, no dia a dia, né? E quando solenidades, ou seja, solenidades relacionadas a Jesus Cristo, Natal, né? Páscoa, né? Ou seja, solenidade de Jesus Cristo, né? Aí a gente utiliza o símbolo niceno constantinopolitano, reforçando essas realidades de Jesus Cristo. Agora, é preciso também que eu possa comentar, porque senão, né, não poderia deixar passar. Com a nova edição do Missal, independente de qualquer coisa, né, o que está aqui na nova edição do Missal, aparece primeiro, né, o símbolo niceno constantinopolitano. Niceno constantinopolitano. É o que aparece primeiro aqui na terceira edição do Missal. Aí depois vem, em algumas ocasiões, pode-se recitar esse outro e tal. Aí vem o apostólico. Então agora eles apontam mais para esse. Então, exatamente. Ou seja, o que está aqui é isso, né? O que está aqui é aí, na terceira edição. Mas digamos assim, num jargão assim popular, não pegou ainda, né? Ah, não. As comunidades continuam naturalmente recitando o símbolo apostólico, que também não é que seja... Não está errado. Não. Inclusive, assim, o que é mais importante, que eu diria, é que com o credo, nós estamos professando, né, a nossa fé naquelas verdades que se encontram na Sagrada Escritura. Veja que o credo faz parte da liturgia da palavra. Isso a gente não perde de vista, né? Nós estamos em que momento da celebração? Estamos dentro da liturgia da palavra. Dentro dela, nas solenidades e domingos, tem lugar o credo. E o credo, por Festas sua também. vez... Não, o credo só no domingo e solenidade. Na festa, não. Festa, não. Só Não. no domingo e solenidade. Exatamente. Aí, veja, o credo que, por sua vez, compõe o quadro da liturgia da palavra, esse credo, o que tem dentro dele? Qual é o conteúdo dele? O conteúdo dele é aquilo que se encontra na Sagrada Escritura. Ou seja, o Senhor criou, né? Olha a criação, né? O Senhor criou todas as coisas, criou o céu e a terra, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, né? Crê em Jesus Cristo, né? Ou seja, Jesus Cristo que foi enviado a esse mundo, que se encarnou, né? Que morreu, que ressuscitou, né? Enviou o Espírito Santo. Ou seja, o conteúdo que compõe o credo é o conteúdo da Sagrada Escritura. Eu gosto que na Páscoa pergunta, creio só Deus Pai Todo, creio. Muito bem lembrado. Eu acho isso tão muito bonito. Muito bem lembrado. Ou seja, quando por exemplo, na vigília pascal, enfim, né? Ou seja, tem essa fórmula, né? Que é só na essa vigília renovação das promessas batismais. Mas só na vigília pascal, né? Em eu geral, acho tão bonito. Sim. Uhum. Eu gosto de responder. Eu falo, creio. Eu falo com vontade. Já que eu sou íntima do credo, né? Eu falo com vontade, creio. Sim. Eu acho muito bonito. Aí nas ocasiões de batismo. Isso, também né? nos batismos. Exatamente. E, então, é assim que nós temos essa profissão de fé.
né? Então é importante colocar em evidência. Faz parte da E liturgia nada da de inventar palavra. cantar o credo, né? Ele é recitado, nada de cantar, né? Não, poderia... Se for a letra, Não tem problema? não tem O problema. problema é a letra. O problema é exatamente. Ele até poderia ser cantado. E o mas que ritmo? não No seu seja a caso, letra. no E o seu ritmo? caso, o ritmo. Creio, Deus Pai, Todo-Poderoso, Não dá, Criador não dá. do céu e da terra. Não, e mantendo o ritmo A cadência. litúrgico, isso, Em Jesus litúrgico. Cristo, próprio único Filho, texto. nosso Senhor. Depois da profissão de fé, nós temos a oração dos fiéis, eu vou falar Exatamente. chique. Oração dos fiéis para os íntimos, preces. Preces. Que tem, digamos assim, uma sequência lógica ou não. Sim, sim. Veja, as preces, a primeira coisa é dizer que agora a palavra se faz oração. Aí tem as preces da comunidade. E as preces, elas são... não são em todas as missas, ou são em todas as missas? Então, as preces, elas até podem... Em tese é, né? Sim, mas em geral é. Assim, elas até poderiam ser omitidas, né, durante a semana, enfim. E domingo? Pode omitir? Então, aí é que tá. O que diz aí os seus livros? Durante no caso, ela segue um pouco essa lógica da homilia, nesse caso, né? Então, as preces, elas podem ser omitidas. Às vezes, por exemplo, né, da homilia se passa ao canto das ofertas, né? Mas a coisa mais importante é que as preces, é bom que elas possam acontecer, né? Por quê? Porque, veja, agora nós vamos, aquela palavra que foi proclamada, né, nas leituras, que foi meditada na homilia, agora ela se torna oração. Então tem que ter um nexo causal. Aham, sim, sim. E aí, veja Como é que é, gente? Agora viajei. Onde é que vocês estão aí? Eu não Repete de entendi. novo, padre. Eu não pra ela Não, eu entendi. disse o seguinte, olha, a palavra, estamos na liturgia da palavra, então a palavra ela foi proclamada. Primeira leitura, segunda leitura, Salmo proclamou a palavra. Depois aquela palavra, ela foi também meditada, digamos assim, né? Aí tem a homilia. Sim. Aí agora, com as preces, essa palavra, ela se torna oração. Ou seja, a partir daquela palavra de Deus proclamada, meditada, agora também ela suscita em nós uma oração. Que daí vai fazer pela igreja, pelo mundo, pela comunidade. Exatamente. Né? Então, é interessante. Pelos enfermos e pelos falecidos, né? Exatamente. Porque, vê, as preces... elas são de acordo com a realidade, digamos assim, de vida da comunidade. Aí se reza pelo Papa, pelos governantes, né? Ou seja, né, se eleva a Deus orações, né, de acordo com Mas a tem realidade algo de vida. explícito nos livros dizendo é obrigatório, é facultativo, é ou não é, enfim, tem Sim, alguma então, coisa? veja, durante recomenda-se Porque a que gente ela foi possa a uma missa de domingo, acontecer. não tem muito tempo, em outro local, que eu achei estranho, porque na missa de domingo não teve as Foi preces. omitido. Pois é. Pois é. Olha o que o documento diz sobre as preces. É o parágrafo 53, já fui direto, né? Porque... Porque essa cabeça de enciclopédia aí, parágrafo 53, oração dos fiéis. Olha como é que está escrito. Restaure-se a oração comum ou dos fiéis. Por que você está falando para restaure-se? Porque num contexto anterior, né, ela era realmente inexistente. Anterior ao quê? Ao concílio? Concílio. Tá. Isso. Restaure-se a oração comum ou dos fiéis, depois do evangelho e da homilia. Especialmente, por isso que eu falei que segue a lógica da homilia. Quando? Especialmente nos domingos e dias de festa. Aí é por isso que eu digo, o documento não está escrito assim, olha, aqui você pode fazer, aqui você não pode fazer. É mais do que isso. Ou seja, é recomendado que se faça. Durante a semana, eu até posso, então, deixar de lado. É igual a homilia. A homilia, o que se diz sobre ela? É sempre, o concílio pediu, olha, recomenda-se que seja feita a homilia. Nos domingos, solenidade, nunca omita. E nos outros dias, é bem recomendável. Tá entendendo o espírito da coisa? Uhum. Com relação às preces, no mesmo espírito da coisa. O documento está pedindo o seguinte, restaure-se a oração dos fiéis, depois do evangelho e da homilia, especialmente
nos domingos, dias de festa. O que significa dizer que, então, qual é o espírito da coisa? Durante a semana eu posso até deixar. É melhor que se tem, mas se deixar também não tem problema. Tá entendendo? Entendi. Esse é o espírito da coisa. Especialmente nos domingos e dias de festa. O povo que dela participa, aí o conteúdo dela qual é? Ore publicamente pela igreja, pelos governantes, pelos que passam necessidade e pela salvação de todos os homens. No mínimo. Pode ter algumas outras. Mas no mínimo tem que ter aquilo ali. Isso. Deveria ter sempre essas, no mínimo. Exatamente. E Tá aí, vendo? com isso, nós encerramos a liturgia da palavra. Não. Aqui falta a oração, que o padre conclui. Não tá aqui. A oração. Cadê que a o padre oração que ele conclui? O padre conclui as preces com As uma preces. oração. Ah, é não verdade. Uma oração. Nessa oração, interessante, né? Que o conteúdo, né, dessa oração conclusiva das preces é sempre pedindo a Deus que escute estas preces, né? Tipo, ouvi, Pai de bondade, as preces que vos apresentamos e na vossa misericórdia dignai-vos atendê-las por Cristo nosso Senhor. Amém. Então eu tô aqui falando muito espontaneamente, né? Então, vê, o conteúdo da oração conclusiva das fechamento preces, ali. o que fecha as preces, é um pedido. No caso, aquele que está presidindo, ele pede a Deus que ele, então, escute essas preces. Ouvi, estou eu dizendo, por exemplo, ouvi, Pai de bondade, as preces que vos apresentamos e na vossa misericórdia dignai-vos atendê-las. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Tem essa conclusão também dessa forma. Mas a gente, só um detalhe, na homilia, no evangelho, quando vai fazer a leitura do evangelho, as pessoas estão de pé. Na homilia, as pessoas se sentam, mas na profissão de fé, credo, Em as pé. pessoas em pé e nas preces... Em pé. Muito bem. Oração em pé. Aí, quando acabar isso, aí pode sentar. Que não será nesse programa, será E no próximo. Ah, faltou agora, aqui. e onde é que faz as preces? Onde? Não é no... No ambão? No ambão? No ambão. Ah, tá. Porque isso aí também é uma coisa que, às vezes, né, tem uma certa confusão por aí afora. Então, veja, as preces, né, como parte da liturgia da palavra, né, o seu lugar interessante é também no ambão. Onde foi proclamar, ó, no mesmo lugar onde a palavra foi proclamada, no mesmo lugar onde a palavra foi meditada, que a homilia também é do ambão, no mesmo lugar a palavra também se torna oração. As preces, oração dos fiéis. Ou Bonito. seja, na mesa da palavra. Na mesa da palavra. Bonito. Aí, não é interessante? Aí, veja, terminou a liturgia da palavra, aí passa para outra mesa, que é a mesa, né, da Eucaristia com a liturgia eucarística. Aí é importante salientar que o que é que conclui, então, a liturgia da palavra? O que conclui a liturgia da palavra é essa oração dos fiéis, ou preces, com aquela oração conclusiva dela, terminou a liturgia da palavra. E... Mas aí eu vou dizer para vocês, nós concluímos a liturgia da palavra, falta agora a liturgia eucarística. E ritos finais? Mas isso ficará para o próximo episódio. Muito bem, porque no episódio passado a gente falou dos ritos iniciais. Agora estamos aqui na liturgia da palavra, para depois ir para a liturgia eucarística. Você não vai perder, né, gente? Porque a aula de professor Fábio Balbino é boa. É boa, ele já sabe tudo de cabeça. Imagina os seus alunos. Ah, lá meus na alunos PUC. gostam. Eu fico contente, né, que eu tenho um retorno bonito, né, positivo dos E alunos. se um E isso copia motiva. trabalho do outro, ele olha e fala, Ah, sim, copiado sim, sim. de Vem cá, Cleiton. já Eu deu gosto 10 pra muito alguém, não? das aulas. Não, Já. faz assim, ó. Copiado de Cleiton. Padre, eu nunca Cleiton dei já 10 a escreveu ninguém. É igual. mesmo? Nunca consegui chegar lá. Ah, não, eu já dei 10, muitos Não, 10. cheguei 9.8. Olha, eu tenho muitos alunos nota 10, né? É? Eu gosto, né, de lecionar, gosto de dar aula, gosto de preparar as aulas, né? Outro dia, né, veja, eu gosto de preparar as aulas, né? E esse retorno, né, positivo dos alunos me motiva cada vez mais a preparar. Agora, tô sempre lendo uma coisinha e tal, intervalo e outro, né? Então eu gosto de preparar, gosto de também dar uma pedagogia, né? Levar em conta muito bem essa didática, né? Como eu disse, né? Chegar na sala de aula, né? E fazer um caminho lógico, começo, meio e fim. No primeiro, abriu o semestre letivo, eu já entrego um programa de curso durante de hoje até o último dia, a gente vai fazer esses pontos aqui, ó. E pronto, acontece, né? Sim, Tá vendo? sim. Padre organizado. Claro que eu aprendi quando eu fiz o magistério
né, no ensino médio, né, fiz formação de professor, magistério no ensino médio lá no Carrécia. As nossas professoras de didática, elas diziam que todo planejamento é flexível, né? Então é claro que uma coisa ou outra, naturalmente, a gente, né, tem essa Ou flexibilidade. seja, o padre é organizado sem ser chato. Permite ali que tenha alguma coisa pra cá, outra pra lá. Exatamente, é uma coisa ou outra, tranquilamente. Ah, muito bom. bem, muito bem. Gente, olha que maravilha. Estamos tendo uma aula. A gente vai sair daqui. E vamos assim, ter muitas né? ainda. Ainda teremos Isso muitas. é só o começo. Isso. Então, recapitulando que nós tivemos a primeira parte dessa sequência que a gente está falando, que foi a explicação de tudo, como é que surgiu o missal, como é que surgiu a missa, essa organização toda. O padre deu uma aula pra gente. No episódio passado, que foi a parte 2, nós falamos sobre os ritos iniciais e tudo que compõe os ritos iniciais, que foi muito bom. No episódio de hoje, que é a parte 3, nós falamos de toda essa parte da liturgia da palavra e no próximo, né, a liturgia eucarística. Tá bom? Muito bem, e muito obrigado a Lembrando você da aí. loja Ânima, olha aqui, gente, eu com os corações belíssimos, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. De José, de Jesus e de Maria. Gente, achei lindo para pendurar. Você pode tanto pendurar quanto deixar em cima da mesa, assim, também. Você quer deixar da mesa lateral, na mesa de centro. Eu achei isso tão elegante. Achei belíssimo. Enfim, tô apaixonada. E lembrando da loja Ânima, que estão aqui com o meu cordão de Nossa Senhora, com o meu escapulário e com tantas outras coisas. Tem o nosso livro de Fátima. É para você levar o sagrado para perto de você. lojaanimoficial.com.br. Dizer a você, se inscreva no canal. O meu marido está fazendo alguma coisa. O que você está fazendo? Tirando foto sua, que você está muito bonita olha isso, hoje. Ele cismou, tá cismado. Tá cismado hoje. Olha, eu tô tirando foto aqui, gente. Vocês não fazem ideia como essa moça tá bonita, viu? Figura, não Eu tô é, dando gente? zoom, eu tô colocando aqui, ó. Vocês não fazem Esse marido ideia. é uma figura. Lembrando para você se inscrever no canal. É importante que você se inscreva no canal. É importante que você compartilhe esse conteúdo com Não as outras seja pessoas. egoísta, meu filho. Deixe o seu like, deixe o seu comentário e agradecer também o pessoal do Deezer, Spotify, Amazon, o pessoal da Amazon também. Prime. É Amazon Music. Music. É isso. Do pessoal da Amazon. E o que nós temos segunda-feira? Ânima Saúde, o podcast mais saudável do Brasil. Isso, com os doutores Vanessa e Diogo Vinck. Vale muito a pena vocês verem. Eles são um casal de médicos católicos e convidam outros médicos, pessoas ligadas à saúde, para falar de assuntos que são importantes para a gente. Então, às segundas-feiras, não percam. Muito bem, e não é uma missa, mas nós teremos agora a bênção final com o nosso querido padre. Então nós concluímos esse momento abençoado, nós estamos mergulhados no mistério de Deus, né, no mistério da Eucaristia, nessa meditação, esse estudo que estamos fazendo, com tanta leveza, né, com suavidade, mergulho profundo, mas com leveza, com suavidade. Aí concluindo esse momento, nós realmente agradecemos a você que nos acompanhou, obrigado pela sua atenção, esperamos você no próximo episódio e que esta bênção possa chegar até a sua casa, até a sua família, abençoando toda a sua vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volte para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Bendigamos o Senhor. Graças a Deus. Obrigada, obrigado. Padre. Muito maravilha. obrigada, viu? Maravilha. Gente, fiquem com Deus. Valeu, gente. Muito obrigado. Beijo. Tchau, tchau. E aí, como é que é o rap?